Senhoras, senhores, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 15 do Foguete Sem Ré. Foguete Sem Ré é um podcast na sua plataforma de streaming preferida, no YouTube, no nosso canal de YouTube, que fala sobre empreendedorismo da vida real. Falamos sobre startup, inovação, tecnologia, branding, comunicação, inovação, mas principalmente falamos sobre empreendedorismo de verdade, nada de blá blá blá, dessa conversinha mole que a gente vê na internet. Falamos histórias reais de pessoas de verdade que estão empreendendo e fazendo acontecer pelo mundo afora. E aí, Ricardinho, meu amigo, vou te contar uma coisa. Confesso que quando... Sou todo ouvidos. Confesso que quando eu mandei mensagem pra esse cara, eu falei, pô, não vai ter tempo, né, velho? Não vai ter tempo. E aí, quando ele respondeu, fala, Brunão, que não sei o que, tal, tá claro, vamos nessa. Meu amigo, eu fiquei nervoso. Eu fiquei nervoso. Apesar de conhecer esse cara há muito tempo, apesar de ter uma admiração gigantesca por ele, né? Porque meio que distante, assim, meio que de longe, eu acompanhei isso tudo. Eu fiz, caralho, que bicho foda, velho. Que foda que esse cara tá fazendo. E antes de dizer quem é, né? Antes de apresentar oficialmente o nosso convidado de hoje, velho, toda vez que eu faço o convite pra uma pessoa, velho, manda um textinho, né? Falando sua história e tal, pra gente dar uma introdução, pra gente divulgar o episódio. Quando ele me mandou, Ricardinho, eu fiz, cacete, velho, eu preciso ler isso, né? Obviamente que eu não vou ler tudo, senão vai ser quase o episódio inteiro, né? Mas eu vou só, com mais de 13 anos na área de marketing, ele é especialista em branding e já trabalhou com grandes marcas como Philips, Oracle, 99 e Me Poupe. Hoje possui sua própria empresa, e me corrija a pronúncia, a Influxo &Co, Co, sim. Tá? Prestando consultoria e treinamento para marcas como Ambev, LiveUp, Cora e além de ser mentor do Bootcamp de Inteligência Digital da Miami Ed School. Além disso, ele é professor no curso Branding de Perto e que já está na sua 8ª turma, tá? Também é podcaster e comanda o Branding Tudo. Inclusive, também sigam, dê as 5 estrelinhas aí, você que está ouvindo no Spotify, dê as 5 estrelinhas, tanto no Foguete Sem Ré, quanto no Branding Tudo, tá? E o Branding Tudo está no top 20 da categoria de negócios do Spotify. Ele produz conteúdo para mais de 30 mil pessoas lá no seu Instagram. E esse ano ele participou do programa de aceleração do LinkedIn Brasil e recentemente foi palestrante no palco principal do RD Summit 2022, que é o maior evento de marketing e vendas da América Latina. Esse cara tem especialização... Peraí, não é possível. Mais? Tem um finalzinho ainda, pô. Tem a cerejinha Então, do bolo. por favor. Ele tá todo vermelhinho aqui. Mas tem a cerejinha do bolo. Com uma especialização em digital marketing pela General Assembly dos Estados Unidos e MBA em Marketing Digital pela ESPM de São Paulo. Suas habilidades são direcionadas para criar estratégias de essência de marca, identidade e posicionamento de mercado. Esse cara acredita que as marcas podem transformar a sociedade através de seus propósitos e por isso trabalhar para que o mercado seja mais... Nossa, eu não tinha lido esse finalzinho, não. E por isso trabalhar para que o mercado seja mais diverso, inclusivo e humanizado. Senhoras e senhores, o convidado do episódio 15 do Foguete Sem Ré é um cara que eu tenho um carinho gigante, né? Apesar da gente ter pouco contato, aquele contato meio de internet, pô, tem um carinho gigante, assim, por esse cara, Galileu Nogueira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Depois dessa introdução, meu querido, eu tô aqui, corado já, não tem nem o que dizer, mas esse sou eu mesmo, sou eu. Cara, que incrível, velho. Obrigado. Que incrível. Cara, antes de mais nada, parabéns. É gratificante, sabe aquele lance? Eu conheço ele, né? A gente trabalhou junto por um curtíssimo espaço de tempo, um projeto pequenininho perto da grandiosidade de tudo que está acontecendo hoje. E Galileu, cara,
sei nem o que dizer, não sei nem qual a primeira pergunta, não sei nem o que dizer, né? Velho, é com você. Olha, esse episódio eu fiz. O Ricardinho é engraçado por esse episódio. Eu fiz, velho, eu vou ficar calado, deixei o cara falar, velho. Não tem como. Não tem. Não, mas a gente vai ter uma conversa aqui, né? Pelo amor claro. de Deus, cara. Não, eu que agradeço o convite. Eu acho que foi um pouco do que eu te falei, né? Quando o Bruno me chamou, foi uma coisa bem. Nossa, eu tô aqui em Aracaju, eu tinha acabado de chegar, a gente não se falou antes, eu já tava aqui em Aracaju. E aí, quando ele falou, vamos gravar, eu falei, cara, Aracaju é um lugar que toda vez que eu venho, e as iniciativas que eu tenho feito aqui são sempre para retribuir a cidade de onde eu vim. Assim, eu sei exatamente o cenário daqui do mercado. Sei que eu aprendi muita coisa em São Paulo e eu posso devolver muito do que eu aprendi lá pra cá. Então, quando você me chamou, eu falei, preciso dar um jeito, de alguma maneira, né? A gente tá prestes a chegar no Natal, celebrações e etc. Tem família, então é aquela loucura de quando você chega em casa, você quer ver seu tio, sua mãe, sua avó, seu avô, e todo mundo quer te ver. Falei, mas esse horáriozinho a gente vai conseguir gravar pelo menos, então tô muito feliz, obrigado pelo convite, foi demais. Show de bola, Galileu. E aí tem outro detalhe bacana, além de agradecer aí pela sua agenda, essa correria. E eu tive esse insight, porque, eita porra, chegamos no final do ano. Tem uma galera de fora aqui em Aracaju, né? Ou seja, quando a gente lançou o projeto do Foguete Sem Ré, eu fiz uma listinha, né? Poxa, de pessoas que seria foda, bacana a gente conversar e ter um episódio e tal. E Galileu tá ali naquela listinha. Esses dois. E, velho, e aí a gente conversando, né, sobre o tema desse episódio, né? O tema desse episódio. Poxa, a gente precisa... trazer Galileu para falar sobre branding, né? Seria muito óbvio, né? Seria muito o que se espera. Como é que a gente pode ir por um caminho diferente, né? E trazer uma outra perspectiva para isso tudo que você está construindo, né? Essa história tão bacana que você está construindo. E a gente falou, poxa, Bruno, eu queria falar sobre como eu comecei a empreender, como foi essa história, né? Como eu tomei essa decisão, né? Como eu comecei no meio da pandemia, né? A leitura que eu faço poxa, Galileu foi construindo sua trajetória quanto CLT, né? Você até citou isso no papo da gente. Foi construindo sua história quanto CLT, sendo reconhecido, sendo premiado, assumindo grandes posições, assumindo grandes cargos, executivo de grandes marcas. E aí, Galileu, no meio da pandemia, vira a chavezinha, velho. Vou dar um cavalo de pau aí na minha vida, né? E vou começar a empreender, vou iniciar essa trajetória que é o que você está inserido hoje. Queria que você começasse falando sobre isso, né, velho? Boa. Cara, essa é uma história, assim, que é muito curiosa, assim. Eu gosto muito da ideia quando você falou que é o empreendedorismo da vida real, porque o que a gente tem ouvido na internet hoje é que todo mundo tá milionário, né? Tá todo mundo milionário, tá todo mundo vivendo bem, tá todo mundo empreendendo, e empreender é uma delícia, e que você só não fatura 3 dígitos porque você não quer. Né? Isso é uma das coisas porque você não tá seguindo a fórmula. Exato, você não tá seguindo a fórmula. Isso é uma das coisas que me irrita muito, porque, a gente sabe que o cenário de empreendedorismo no Brasil não é fácil. Não é fácil abrir uma empresa, do ponto de vista de burocracia, mas não é fácil. Não é um site que você abre, coloca seu endereço, né, e abre uma empresa. Você tem todo um processo, junta comercial e contador e etc, etc. Mas o fato de empreender também na internet hoje se vende como uma promessa muito fácil. Você vai enriquecer, se você seguir a fórmula, você consegue. Isso é um fato. E o que a gente vê hoje, principalmente no Instagram, são as pessoas ostentando muito o fruto desse empreendedorismo, né? Então tem carro legal, tá viajando muito, tá sempre com roupa de marca, etc. Então, eu acho que já começa o episódio falando muito que empreender pra mim nunca foi um sonho. Nunca falei, eu tenho vontade de abrir minha empresa, nossa, tenho vontade de trabalhar por mim, por minha conta. Não, eu escutava isso dos meus pais, porque a nossa geração anterior, né, dos nossos pais bom mesmo é trabalhar pra você. É o que eu sempre ouvi do meu pai e minha mãe, né? Bom mesmo é você ser seu próprio chefe, bom mesmo é trabalhar para o seu próprio negócio. Mas eu sempre gostei dessa carreira de CLT. Sempre gostei dessa ideia de chegar aqui, sair de Aracaju, fui para São Paulo. Cara, vai ser uma evolução. Eu vou chegar lá como analista, vou virar coordenador, depois vou virar gerente, depois vou virar diretor. Então eu gostava muito dessa dinâmica. E essa dinâmica do CLT também, de promoção, de bônus, de prêmio, eu também sempre achei muito legal. Eu nunca tive problema com isso. Só que ao longo dos últimos 12 anos, que foi quando eu estava realmente, né? Eu cheguei em São Paulo como analista pleno de comunicação e virei diretor de branding em 12 anos de carreira. Quando eu vivi todos esses movimentos, eu trabalhei em startup grande, pequena, multinacional grande, multinacional pequena. Eu trabalhei em vários movimentos. E eu via que a forma de trabalhar estava sempre se repetindo. Muito chefe, muita política, muito blá blá blá, muito ego, vaidade. E teve uma hora que eu falei, cara, até quando eu vou aguentar ficar assim? Até quando eu vou ter que ficar provando pro meu chefe que o que eu tô sugerindo
é de fato o que é bom pra marca. Não, mas aí tem que pensar em fulano, porque fulano é amigo de não sei quem, que é o dinheiro, a verba. Não... E eu ficava assim, cara, mas pra marca isso não é bom. Não, mas aí a gente patrocina esse evento pra fazer relacionamento, pra que o diretor... Então eu meio que fui cansando dessa dinâmica de corporação. Muito cansado. E principalmente porque tinha muitos níveis de aprovação. Então eu tinha uma sensação o tempo inteiro ali que eu tava estudando muito pra provar pro outro que o que eu tô falando é verdade, que de fato a pessoa poderia confiar, mas eu tenho que convencer o meu chefe ali, eu tenho que convencer que o que eu tô falando é realmente o que é bom pra marca. Então teve um dado momento que eu falei assim, cara, não dá mais. Não dá mais. A minha ficha começou a cair quando eu tava na 99, eu era gerente sênior de branding lá, respondia pra uma diretora, e essa diretora respondia para um vice-presidente global de marketing. E aí eu tive que apresentar a campanha pra diretora teve que apresentar pro vice-presidente global, e era um cara chinês. Então, cara, ele não entendia nada de Brasil, ele não entendia nada das piadas que a campanha tinha, ele não entendia nada. E aí a gente teve que explicar em inglês tudo que era o contexto, por que era aquela piada, o que era no Brasil, por que funcionava, o que era aquele tipo de humor. E aí esse é um processo que levava 3, 4, 5 meses para conseguir, de fato, aprovar, produzir. Então teve uma hora que eu falei assim, cara, eu tô cansado dessa dinâmica. E eu achava, quando eu comecei na carreira, na SLT, eu falei assim, quanto mais eu subir de cargo, menos esse problema vai acontecer. Porque no dia que eu for diretor, eu respondo para um presidente e acabou. Não tenho mais. Mas ainda tem. Porque você ainda tem um presidente. Que o presidente também responde a um conselho. Que responde aos acionistas. Então, nunca acaba esse nível de hierarquia. E essa coisa de um convencer o outro, que convence o outro, convence o outro, faz parte do jogo corporativo. É isso. A vida corporativa é essa. É um jogo de quem tem argumento, quem consegue relacionamento e tal. E eu tava muito cansado disso. Então, meu último cargo, formalmente falando, foi na Me Poupe, como diretor de branding. Trabalhei com a Natália Arcuri, foi incrível. Eu consegui fazer tudo que eu queria fazer do ponto de vista de branding, organizar a casa, as duas marcas, a marca Natália, a marca Me Poupe, tom de voz, brand book. Fiz tudo que eu precisava fazer. Pesquisa de marca, força, conhecimento. Consegui fazer tudo. Mas quando eu fiz esse movimento, a Me Poupe tinha 15 pessoas. Eu falei, cara, é agora. É agora que eu vou conseguir brilhar sem muito ter esse jogo. Mas eu ainda respondia para uma pessoa que era a dona da empresa. E ainda mais do que isso, eu respondia para uma pessoa que era a cara da empresa. Que era quem estava no canal do YouTube, que tinha 6 milhões de inscritos. Que tinha 2 milhões e meio de seguidores. Então era mais difícil ainda, porque eu tinha que convencer a dona da empresa e a cara da empresa. Então se eu falo de uma estratégia que ela não concorda, ou ela concorda arriscando, acreditando em mim, é a cara dela que está em jogo. É a imagem dela que está em jogo. É ela que tem que gravar um vídeo dizendo o texto que eu tinha que falar. Então, também virou um outro problema, que eu falei, cara, como que pode, assim? Eu fui para uma empresa de 15 funcionários, ainda assim é difícil. Porque agora eu tenho que convencer uma pessoa que é a garota propaganda da própria empresa, e ela é a fundadora, é a CEO e tudo mais. E a acionista e o conselho. É, tudo. Ela é tudo, no final das contas, né? Então, quando deu outubro de 2020, meu contrato com a Me Poupe acabou. E aí eu falei, cara, a única pessoa que vai conseguir aprovar tudo que eu falo sou eu mesmo. É a única pessoa que vai conseguir. É a única pessoa que vai entrar nas piras, que vai entrar nas maluquices, que vai falar, cara, é isso aqui, eu estudei pra isso e esse é o caminho, vambora, e vai fazer, e se der errado, deu, mas eu que vou assumir o risco. Então eu eliminei da frente aquilo que era um problema, que eu falei, cara, eu que vou aprovar minhas próprias coisas, então ótimo, vai dar pra fazer. E eu tinha outra coisa também, que era, como eu tô incomodado com essa dinâmica de aprovar com uma pessoa, que aprova com outra, que aprova com outra, e isso demorar meses, qual é a função ou qual o cargo que eu consigo desempenhar o que eu gosto, que é planejar para as marcas, sem viver a burocracia, né? Sem viver essa dinâmica? Se chama consultor. O consultor é a pessoa que vai ser contratada, que vai apresentar a ideia estratégica, que vai... mas a aprovação de dentro da empresa, o consultor não participa. O consultor ele vai entregar a recomendação, e aí o presidente que vai conversar com o diretor de marketing, com a área que contratou o consultor. O consultor até pode apresentar, mas se o presidente falar, não gostei, não é esse, meu trabalho terminou ali. Então eu consegui juntar o útil ao agradável. Eu falei, bom, agora eu realmente vou conseguir explorar o meu potencial, que é realmente criar para as marcas. Não vou viver a burocracia de aprovação interna com 1000 chefes, 1000 e nas minhas próprias coisas, na minha própria empresa, quem aprova sou eu, então eu faço o que eu quiser. Então esse foi o grande estalo para conseguir, de fato, ter uma carreira. O que viria a ser depois, né, que começou com uma ideia e daqui a pouco eu conto todo o resto, o que viria a ser depois é a história. Mas assim, esse foi o meu estalo. Fala, cara, eu quero empreender porque eu vou ser o dono da minha própria imagem e eu posso aprovar minhas próprias loucuras. Então tá tudo bem. Então ótimo, esse é o momento de eu ficar em paz comigo mesmo, porque já não dá mais pra ficar tentando convencer o outro do que eu tô falando.
Então isso já tava meio cansativo, sabe? Já tava meio... Porra, estudei tanto, fui especialização, fui pra fora, e aí eu monto uma defesa de 70 slides pra provar que tal ponto, e a pessoa fala, não, eu não acho, porque eu já vivi isso na empresa tal, porque eu já vivi isso aqui, porque eu tenho experiência. Então tá bom, então agora eu vou fazer pra mim. Cara, você falou aí sobre... Teve esse último trechozinho que você falou sobre consultor e tal. Consultor / mentor, né? Mentor, sim. Né? Porque um mentor hoje é um consultor, só que um nomezinho mais forte, imponente, né? Sim. E é engraçado que muitas vezes esses caras, quando chegam dentro de uma organização, de uma companhia, eles têm mais autoridade do que a galera que já tá lá não sei quanto tempo, né? Sempre. Ou seja, precisa vir uma pessoa de fora para falar o que muitas vezes todo mundo tá falando, só que aí o cara que assina o cheque tá ali, precisa ouvir aquele cara para tomar decisão e por aí vai. Clássico, isso é clássico. E eu sempre assumo essa bandeira. Toda vez que eu chego na empresa que eu apresento um resultado de pesquisa, e aí os funcionários falam, porra, a gente tá falando isso há um tempão. Eu falo, coloca o meu na reta. Eu sou o bad cop agora, eu vou contar a história ruim. Porque eu consultor externo, vocês não se... Porque, de novo, é a política do negócio. Então, se um diretor de marketing se indispõe com o presidente, o cargo dele tá em jogo. Se eu me disponho com o presidente... Meu trabalho foi entregue, o diretor de marketing está blindado também. Ele vai falar, não foi eu que disse, foi o consultor que trouxe. Então, é o tempo inteiro um jogando pro outro ali naquele jogo, e eu sempre falo, coloca em mim. Deixa que eu dou a notícia ruim, deixa que eu falo que a marca não tá bem, deixa que eu falo que ela não tem posicionamento, que as pessoas não conhecem, deixa que eu falo. Vou assumir esse papel, não tem problema nenhum. Então, o consultor ele sempre tem essa figura. E eu fiz essa transição. Eu também já fui contratado por uma marca e eu fui consultor. E quando muda a relação, quando eu volto a ser CLT, volta a dinâmica de poder. Então, aquilo que eu falava fora, eu era foda, agora que eu respondo pra alguém, eu não sou mais. Porque aí, no final das contas, é a sua chefe, é o seu chefe, tem um bônus pra você ganhar. Aí você volta a viver de novo aquela dinâmica de ter que fazer o morde e assopra. E eu falei, não é isso que eu quero. Quero realmente estar aqui do lado de fora e fazer o meu trabalho. Ponto. E quando... E quando você tomou essa... Desculpa. Quando você tomou essa decisão, né? Pô, beleza, tomei a decisão. Tá, o que é que eu vou fazer agora? Qual foi a... Você já tinha planejado isso tudo que se tornou a marca... Posso dizer que Galileu hoje se tornou uma marca. Sim. Né? Você já tinha essa timeline construída? Já tinha esse pensamento, esse racional todo construído? Ou você foi trazendo insights e agregando e etc? Qual foi o primeiro instalação? Beleza, vou empreender. O que é que eu vou fazer? Boa, massa. Day zero. Day zero. Primeiro que a decisão para empreender veio acompanhada de muita terapia. Então eu fiz 4 meses de terapia para realmente tomar a decisão de falar, cara, é isso, eu vou abrir meu negócio. Eu tava no meio da pandemia, a gente não pode esquecer disso, outubro. A gente tava num... Outubro de 2020. A gente tava pegando fogo já. Já tava lockdown mais forte, a gente já não tinha tudo fechado. O meu primeiro ponto que era vencer a mim mesmo, que era acreditar que empreender em São Paulo, no meio de tanta gente foda, no meio de tanta empresa foda, que alguém me contrataria. Isso era o primeiro ponto. Porque eu ficava pensando muito nisso. Eu falei, cara, quem que vai contratar um menino de Aracaju, que tem 10 anos de experiência, no meio de um lugar em São Paulo que tem uma future brand, uma interbrand? Você tem quantos anos, velho? Eu tenho 34. Então, assim, o que vai contratar esse menino? Era o primeiro desafio. Porque como CLT, eu tava consolidado. Porque o meu histórico sempre falou por mim. Eu vou trazer esse menino que era gerente sênior de tal lugar, vou trazer, né, que era diretor de tal lugar. Então, as minhas credenciais me credenciavam. Mas como empreendedor, como consultor, quem é esse menino? Nunca atendeu nenhuma marca como consultor, tem experiência corporativa. Então, eu fiz 4 meses de terapia, quebrando cabeça ali do tipo, vai dar certo, vai dar bom, tem que arriscar, etc, 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 etc. E a segunda coisa que eu aprendi na Me Poupe chama reserva de emergência. Então, quando eu fui empreender, né, na Me Poupe eu era diretor de branding no meio da pandemia. Então, o salário que eu ganhei, basicamente, eu juntava 60% dele, porque não tinha mais nada. Não saía, não ia pra balada, não comprava roupa. Então, a minha renda foi o tempo inteiro sendo guardada. O que eu não sabia é que no futuro essa renda seria usada para financiar a própria empresa. Então, isso é ótimo, né? Naquele momento não era aquilo. Então, a reserva de emergência, para mim, me deu muita segurança de falar, cara, eu vou empreender, eu tenho dinheiro para ficar 1 ano em São Paulo, morando do jeito que eu moro hoje, fazendo academia onde eu faço, saindo com os meus amigos do mesmo jeito, meu estilo de vida igual, durante 1 ano. Então, se os primeiros 6 meses da empresa der R$0, tá tudo bem, eu vou dormir em paz, tá tranquilo, etc. Se os próximos 6 meses derem errado, aí acabou o dinheiro daqui a 6 meses. Então, isso me deu paz.
O meu D0, abri o computador, não tinha nada pra fazer, né? Você abre o Outlook, não tem nada. Você abre o calendário, não tem nada. Não tem e-mail nenhum pra responder, não tem nada. Mas o que, né? Tipo, você abre, eu falei, cara, o que é? velho. O meu primeiro dia foi esse. Eu lembro que eu parei e falei assim, cara, o que eu vou fazer agora, daqui pra frente, né? Não sei o que eu vou fazer, né? Eu parei assim e falei, não. O que eu tinha desenhado no início do empreendedorismo? Primeiro era, vou ser consultor e eu quero atender as marcas. Então, esse era o desenho inicial. Não quero mais CLT, vou ser consultor, beleza. Eu já tenho uma credencial que é ter trabalhado nessas empresas todas. Philips, Me Poupe, Oracle, Isso me credencia para o mercado, isso é um fato. Se o cara foi gerente sênior da Oracle ou América Latina, ele consegue atender minha marca como consultor tranquilamente. Só que eu não tinha tráfego. Tipo, como as pessoas vão conhecer o Galileu Consultor? Porque eu aplicava para vaga, eu entrava numa vaga, fazia um processo seletivo e passava. Mas e o inverso? As empresas me procurarem. Eu não tinha isso. Até então, até esse momento, também uma leitura de uma audiência sua, Sim. Né? Você sempre foi meio low profile, ou não? Sim, Não se expor tanto, tal, ou não? Não, eu já tinha uma coisa de... Meu Instagram tinha meus amigos, né? Eu tinha 2.000 e pouquinhos seguidores na época. E eu, no finalzinho da época de Me Poupe, eu comecei a comentar nos stories uma campanha ou outra que eu achava legal. Começou a se expor mais. Se expor mais. Eu me expunha, mas não muito na vida corporativa. Sempre é mais minha vida pessoal, né? Vou pra Aracaju, visito meus pais, festa, essas coisas. Mas na época de Me Poupe, eu lembro que na hora do almoço, eu falava, cara, eu vou gravar umas coisinhas falando sobre marketing, por exemplo. Marca, porque eu acho legal. E uma coisa que batia muito na minha cabeça, já tinha um tempo, era a história de eu não depender das marcas que eu trabalhava. Então, assim, o Galileu da Oracle, o Galileu da Me Poupe, o Galileu da 99. Eu não queria eu queria ter a minha própria carreira ali, independente da marca que eu trabalhasse. E aí, nessa época, eu falei, cara, eu vou começar a gravar uns storyzinhos aí, meio sem compromisso. E aí eu lembro que eu fiz acho que foi o primeiro comentário, não sei se foi Big Brother, não sei se foi Calvin Klein, eu comentei alguma campanha. E eu recebi muitas DMs, tipo assim, na época eu recebi 20 DMs. Pô, que legal que você comentou, não tinha visto por esse jeito, não tinha visto por essa perspectiva, legal. E na época eu falei, nossa, vai dar jogo. Eu vou continuar comentando. Aí comentava uma vez ou outra, beleza. No meu D0, então foi isso, eu sentei, falei, cara, eu tinha uma lousa, né, no meu quarto. Falei, cara, pra eu ser consultor, pra eu me tornar conhecido, eu preciso me tornar conhecido. Para gerar tráfego para consultoria. Então eu desenhei um planinho básico, que era, vamos abrir a consultoria, CNPJ, fazer tudo bonitinho. Segundo, eu tenho que construir autoridade e imagem sobre o meu próprio nome. E aí, quanto mais pessoas me conhecerem e conhecerem o meu conteúdo, mais chances eu tenho de gerar um lead para minha consultoria. Então, vamos trabalhar a construção de imagem, essa imagem sendo fortalecida, eu trago cliente. Ponto. Então esse foi o primeiro desenho. Como eu já tinha habilidade em comunicação, falava bem, eu já apresentava muita campanha, não tinha problema com palco, etc. Gravar conteúdo não era um problema, gravar vídeo não era um problema, eu falei, vamos embora. E aí um dia, nessa mesma semana, eu comecei a pensar, falei assim, cara, quem que dá aula de branding hoje no Brasil? Quem que tá falando sobre branding hoje? Aí, pesquisei rapidinho no Google, encontrei umas 5, 6 pessoas, olhei o conteúdo, falei, velho, é um conteúdo bom, mas não é esses balaios todo. Aí eu falei, curso de branding, quem tá ensinando? Quem que tá fazendo curso de branding? Aí dei uma pesquisada, tinha, sei lá, 4, 5 também. E era um curso sempre de empresas. Então, Rock Content, tinha um curso de branding, a Sebastiani Branding. E já aquele curso, desculpa aí quem tá ouvindo, mas aquele curso caça-lead pra cacete. E aí eu topo de funil. Eu falei, cara, e aí, né? Pra converter pro produto deles. Falei, e aí, né? Aí, bom. Falei, porra, não tem ninguém dando aula de branding. E, velho, eu passei 13 anos trabalhando com, tipo, Me Poupe, Oracle, 99, Philips, Integral Médica, AOC. Porra, não tem ninguém desses cursos que eu li e desses conteúdos que eu criei que, de fato, construíram marca. São pessoas que estão dando aula sobre branding, mas elas não construíram marca. Elas não trabalharam com marca. E não é um problema. A gente tem os professores, que são acadêmicos, que estudam e dão aula sobre aquele conteúdo que foi aprendido, e tem as pessoas de mercado. Mas eu podia juntar os dois, eu podia usar a minha experiência de mercado e dar aula. Falei, porra, tem um curso aí legal e... Aí comprei os cursos, assisti, falei, putz, dá pra fazer muito mais que isso aqui. Dá pra fazer muito mais. Esses cursos são bons, mas ainda não são do jeito que eu gosto. E aí, nas minhas loucuras, eu falei, bom, o que eu posso fazer então? Eu posso construir imagem. Quem quer estudar comigo vai comprar o curso. Quem quer me contratar, vai contratar a consultoria. Então, eu vou ter 2 fontes de renda. E aí, na minha cabeça, já era pensando no lado empreendedor. Se aqui não tiver cliente, eu vou ter pelo menos aluno. Se eu tiver um curso que fica aberto o ano inteiro, vai ter dinheiro pingando o ano inteiro. Se eu tiver cliente que fecha projeto de 6, 7 meses, beleza. Mas o que eu faço depois, quando eu não tiver projeto?
Então eu pensava muito renda recorrente e uma renda mais pontual. Perfeito. Vamos embora fazer isso. E aí o meu dia 2, D1, foi começar a criar rotinas. Então eu falei, bom, o que eu faço agora? Então todo dia de manhã... Sozinho em casa? Sozinho em casa. Eu morava sozinho, moro sozinho ainda. Pandemia, tudo fechado. Eu montei um escritório na minha casa, comprei mesa, cadeira, nanã. E aí o meu Outlook foi começando a ser preenchido. Então, 9 às 10 da manhã, responder comentários e DMs do Instagram. 10 às 11, começar a escrever aula pro curso. 11 ao meio-dia, assistir os cursos que eu comprei. Já tenho a minha manhã cheia, todos os dias, de segunda a sexta. À tarde, começar a fazer benchmark de outras pessoas que falam sobre branding. Começar a estruturar material de comunicação para consultoria. Começar a ver como é abrir uma empresa. Começar a ver. E aí eu fui preenchendo minha agenda. Não tinha nada, era isso. Era ler, escrever, assistir. E aos poucos isso foi preenchendo a minha rotina, porque dava uma angústia você chegar no dia e falar, cara, não tenho nada para fazer. E eles falam, não, tenho sim, eu comprei 5 cursos de branding, vai dar 25 horas de aula, tenho que assistir todos. Não, eu tenho que escrever uma ementa de um curso inteiro. Se eu vou criar o meu próprio curso de 5 horas, eu preciso sentar e escrever uma aula de 45 minutos. Preciso pensar no PDF da aula, no template que vai ter, nos slides da aula. Pô, já tenho trabalho para 6 meses. E aí minha agenda foi começando a ser preenchida. Então o meu começo, ele foi preenchido assim, cara, vamos ter uma rotina de quem realmente já é um consultor, quem realmente já tem um produto. Então esse foi o primeiro desenho original. Era isso. O restante de palestra, treinamento e as formas de trabalho, elas foram se desenhando ao longo do caminho. Então, por exemplo, eu sempre gostei de falar em público, mas eu não imaginei que eu ia palestrar num palco de 5 mil pessoas a convite da RD. Não era uma coisa que eu desenhei quando pensei, eu vou criar uma conta no Instagram. Não foi um OKR. Não era um OKR de falar, no final, daqui a 5 anos eu quero ser palestrante. Não. Mas eu sempre achei que tinha um lugar ali e que construindo imagem, trazendo cliente, trazendo aluno, poderia me credenciar para aquele lugar. Mas eu nunca desenhei assim, quero ser palestrante, quero ser treinador. Não, eu sempre foi, é o curso e é a consultoria. E é muito louco ver que ao longo do caminho, as coisas vão se desenhando automaticamente. Elas vão se desenhando. Você vai vendo, pô, alguém te viu no Instagram, chamou pra dar uma palestra porque acha seu conteúdo foda. Pô, então, será que dá pra dar palestra? Aí você dá a palestra ali, alguém faz stories, marca alguém que tem outra empresa e viu que você palestrou na outra. Aí fala, pô, vou chamar esse cara aqui porque minha amiga já chamou na empresa dela. E aí o negócio começa a desenhar, você fala, acho que aqui vale investir. Consultoria, a mesma coisa. Consultoria começou forte. Hoje eu tenho mais clientes, alunos, do que marcas de fato para fazer estratégia. Então eu diminuí muito o peso de consultoria agora e dei muito mais ênfase em educação. Então as coisas vão se desenhando. Eu lembro que, bem marcante assim, eu lembro que teve um stories você mostrando que você, toda a estrutura estética, foi você que construiu. Sim. Ou seja, o Galileu de 1900 e bolinha DA voltou a atuar. Sim. Começo é sempre assim, né? Eu comecei, falei, cara, eu preciso criar. Primeiro, né? Eu trabalhava... Galera que tá ouvindo, desculpa, Galileu. Tem que a galera fazer um que tá parêntese, ouvindo, né? um parêntese. DA quer dizer diretor de arte, né? E fazendo um parêntese 2, é que eu fui diretor de arte na época que eu conheci o Bruno, né? Então, eu trabalhei como diretor de arte em Aracaju uns 3, 4 anos, né? Até eu falar, não, agora eu quero ser planejamento. Mas em Aracaju você depois... eu virei planner no meio do caminho, mas fiquei fazendo dupla ali, né? Aí eu lembro... Desculpa de novo. Fala. Porra, porque eu lembro você, um story você mostrando que você montou na sua casa, acho que foi no seu escritório que você montou lá, que você botou uma parede verde, que aí você colocou o neon, tal. Isso tudo é dessa época. Isso tudo foi dessa época. Que aí você foi construindo, de fato, toda a estrutura visual da marca Galileu. Sim. Tá. É que assim... E por que o laranja? Que você não veio hoje, mas eu vim em sua homenagem. Boa. Eu não vim hoje pra fazer... Vocês estão assistindo aí, vocês vão falar, como assim? Você tá sendo inconsistente. Esse convite não estava planejado. Eu vim de São Paulo pra ficar aqui, pra passar o Natal, e daqui eu já vou pro Réveillon em Natal. Então eu nem trouxe roupa pra trabalhar, porque eu achei que não ia ter mais nada. Mas teve. Então, assim, eu tô de preto. Está representado. Tá representado, exato. Mas assim, eu vou dar um... Assim, a identidade visual no começo, eu sempre falei, cara... a percepção de qualidade nas marcas, ela é criada através da estética também. Né? Então eu falei, a primeira coisa que eu fiz com o dinheiro da reserva de emergência foi fazer um ensaio de foto. Porque uma coisa é foto no seu salão, outra coisa é foto em estúdio, com iluminação boa, maquiado, com figurino, etc. E a gente sabe que a imagem vende muito bem. Sim. Segunda coisa, identidade visual. Se eu realmente quero me colocar no lugar de criador de conteúdo, a pessoa precisa bater o olho e saber que sou eu.
Aí, desculpa, velho. A gente vai encaixando. Mas vai. essa é a ideia. Mas, velho, por exemplo, isso é bacana, gente. Você que tá ouvindo, você que tá assistindo a gente, velho, pega um caderninho, né? Porque isso é tão real. Isso é tão real. É história real, pô. Não é o que você vê na internet, blá, 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 é tudo estruturado, não, né? Velho, o cara montou o escritório em casa, né? Montou todo o cenário da produção de conteúdo, o cenário do conteúdo que ele iria produzir em casa, né? Por exemplo, quando você foi fazer um ensaio, você contratou um fotógrafo ou foi tipo um brother seu que você conhecia, uma amiga, sei lá? Bom, aí aqui entra a minha parte chata. Eu sempre fui muito cuidadoso com as marcas que eu trabalhei, Perfeito. com essa parte estética e de profissionalismo. Então, pra mim, assim, se Bruno é o cara de eventos, eu vou contratar o Bruno. Eu não vou contratar um amigo meu que sabe fazer, ou uma pessoa que faz não sei o quê, mas também faz. Então, no começo, eu já comecei certo. Então, eu falei, vou contratar um fotógrafo profissional. Não é um amigo meu, não. Cara, era um conhecido meu, né? O Franklin Maimone, que também é daqui de Aracaju, que mora em São Paulo, ele tá bombando em São Paulo. Ele é baiano, na verdade, mas eu conheci ele aqui em Aracaju. E eu contratei ele porque ele também já tinha uns 10 anos. Não, e 10 anos de carreira também. O cara fotógrafo fodíssimo, assim, não porque era meu amigo nem brother. E a primeira coisa foi, quanto custa pra fazer um ensaio com você? Ponto. Não é desconto do brother, não é, faz de graça e invisibilidade, não. Isso pra mim é uma coisa que sempre me irritou. Então eu contratei ele de primeira, falei, cara, quanto que é pra fazer o ensaio? A gente fez um ensaio de 20 fotos, já com tratamento. Aí eu comprei toda a parte de look pra fazer também, E identidade visual, a primeira leva, foi eu que fiz um login rápido no Photoshop ali, fiz um desenho no Illustrator, mas assim que entrou o primeiro cliente, que veio grana, aí eu contratei uma agência de design pra criar toda a identidade visual. E aí também não foi brother, não, foi tipo uma agência que eu já tinha trabalhado em São Paulo, com um dos meus clientes, aí eu falei, não, vou contratá-los, eu quero que eles façam tudo. A identidade dos posts, as capas de thumbnail, os thumbnails das capas de Reels, tem umas vinhetinhas que eu queria fazer de brincadeira, eu queria que eles animassem. Eu sempre fui muito chato com essa parte estética. E a parte de percepção de qualidade. Quando você está construindo uma marca, a percepção de qualidade ela vem disso também. Então não dá para eu ficar sempre improvisado. E acho que esse é o principal erro das marcas quando a gente trabalha hoje. As pessoas querem ganhar dinheiro sem investir dinheiro. Elas querem que as pessoas descubram a marca espontaneamente, elas querem que as pessoas achem que é uma marca boa, vendo uma foto em baixa resolução, vendo um vídeo mal filmado, vendo um áudio meio tosco. E não é assim que funciona. Então, como eu sempre fiz isso para as marcas que eu trabalhei, eu até brinco com a minha equipe hoje que eu sou megalomaníaco. Eu acho que eu sou milionário. Então, eu saio fazendo as coisas assim, não, vamos fazer estúdio, é para comprar 20 mil de equipamento, vamos comprar equipamento. E eu falei assim, cara, tem alguns amigos, não, faz um MVP, filma ali, faz na sua própria casa. Não, dá para fazer, mas vai ter um teto, vai ter uma hora que não dá mais para fazer isso. Então, o importante é ter a sensibilidade do quanto atingir esse teto, né? Sim. E não bater no teto e você não querer quebrar o teto por causa de segurar o investimento. Então eu montei o estúdio na minha casa, mas foi isso, por exemplo, eu montei um jardim vertical atrás, eu comprei um LED de neon, né? Eu comprei um neonzão com a frase eu vejo branding em tudo. Aí eu comprei um buffet preto, comprei objeto de cena, comprei tripé, comprei ring light, comprei não sei o que, E isso, sei lá, me custou 5 mil reais pra montar. E aí todo mundo assim, você é maluco, 5 mil reais pra montar? Eu falei, velho, se amanhã eu vou vender um curso que custa 1.200 reais, como que eu vou ficar gravando com a parede branca no fundo? Como que eu vou ficar gravando com um celular que a imagem é ruim? Como que o áudio do podcast vai ser ruim? Não tem como. Eu tenho que começar a construir a percepção de marca premium desde o dia 1. Não dá pra eu virar premium depois e querer fazer as pessoas, sei lá, pagarem 2 ou 3 vezes mais caro se elas construíram uma imagem lá atrás de uma qualidade muito baixa. Então, desde o início eu sempre fui muito chato. Eu sempre fiz ensaio. Nesse último ensaio agora, que foi um ensaio já de refresh, eu contratei uma stylist pra, de fato, pensar nos looks que eu ia usar. E todo mundo fica assim, mano, como assim, velho? Eu falei, é isso. Se você quer construir uma marca que seja boa, que seja bem percebida, não tem como você fazer isso sem investimento. E a gente brigava nas agências pra pedir verba pra fazer as coisas. E como que pra mim mesmo eu não vou ter verba, né? Então eu sempre pensei nisso. Hoje eu vejo que, assim, eu tenho falado muito isso pra alguns amigos que criam conteúdo também. Eu fui pro palco do RD. Maravilha. Mas ir pro palco do RD é consequência de tudo isso que eu tô contando pra você. De ter feito um ensaio, de ter pego um stylist, de ter não sei o que lá, de ter ido pra estúdio, porque quem tava na organização enxergou isso pra me colocar no palco principal. Eu poderia ter ido pra RD num palco menor, talvez ido pra só fazer um debate, uma plenária, um painel. Mas se durante 2 anos essas pessoas me viram sempre com a qualidade lá em cima, sempre com o investimento lá em cima, eu já estava pronto para estar no lugar lá em cima.
Então esse é um pensamento que eu sempre tive. No começo é investimento, sempre vai ser investimento. E a linha de marketing dentro da empresa, ela sempre vai ser, para mim, ela sempre vai crescer. Ela nunca vai diminuir. Então hoje, se eu invisto 40% do que eu recebo hoje em marca pessoal, né, e roupa, e look, e estúdio, etc., vai continuar assim. Eu não pretendo diminuir isso. Eu não pretendo chegar e falar, agora que eu já tenho uma marca construída, agora eu não vou me vestir tão bem, agora eu não vou me preocupar com isso. Não, pelo contrário, vai ser pior. Porque agora, lá, daqui pra frente, ou o negócio vai aumentar e vai ser mais caro, e eu não tenho como voltar atrás. Então, meus próximos cursos, por exemplo, eu não tenho como gravar em um lugar que não seja um estúdio em 4K, em Full HD. Não tenho como fazer na minha própria casa. Não tenho como pegar um tripé e fazer. Não dá mais, já foi. Mesmo no começo eu já não queria ser assim. E isso é uma das coisas que eu acredito. É uma lógica contrária ao mercado? É. Porque todo mundo fala, faz MVP, testa o produto, vê se funciona. Beleza, mas eu vou fazer isso bem feito. Porque se não funcionar, pelo menos ele era bem feito, as pessoas viram um produto que eu coloquei. Fantástico. Porque assim, eu entendo que o MVP é o mínimo produto viável, mas ele é viável. Eu sempre lembro do viável, do final da frase. Não adianta fazer mequetrefe, porque ele vai ser prejudicado. Então, no começo, quando eu fui gravar o curso, por exemplo, falaram, não, grava na webcam do seu próprio computador, filma a sua própria tela e vende o curso, a R$499. Eu falei, não vou. Tipo, não quero. Não quero, não vou fazer. Ou eu vou fazer em estúdio ou eu não faço. E aí eu só fiz ele gravado, bonitinho em estúdio. Hoje o curso já tá na 8ª turma. Então, assim, é um material que tem quase 2 anos de duração. Foi um investimento único que eu fiz. Esse investimento já se pagou, ó, milênios. Já tá na 8ª turma. Já tá pago isso daí. Mas tem que desembolsar grana. Tem que desembolsar grana no começo. Então, tem os MVPs? Tem. Né? Você vai com o que dá. Os primeiros Reels, é tudo meio no improviso também. Mas toda vez que eu tive a oportunidade de contratar algum produto, um profissional, um estúdio, etc., eu contratei. Nunca foi uma coisa que eu deixei pra, não, isso aqui é muito dinheiro, ou esse teto já chegou e eu não quero sair daqui. Sabe? Eu acho que isso precisa acontecer. Você precisa arriscar de certa maneira. Mas essa reserva de dinheiro que eu tinha me facilitava muito também. E aí eu sempre falo, a realidade empreendedora não é essa que eu tô falando para todos os brasileiros. Nem todo mundo tem 1 ano de salário guardado que você pode falar, vou tirar disso aqui e contratar um estúdio logo na primeira semana de trabalho. Geralmente vai ser um brother seu. E tá tudo certo também. Mas que seja um brother que faça bem feito. Mas aí existe uma questão muito conectada com crença, né? Uma coisa que já rolou aqui no Foguete, né, Ricardinho? Uma coisa muito conectada com fé, né? Uhum. Tipo... Acreditar. Exatamente. Exatamente, né? Com o André Chaves. Exatamente, com o André. Quando... E é engraçado você falando isso, porque eu penso exatamente assim. Exatamente assim. Já estava esperando você falar, porque você tem essa coisa da Exatamente megalomania assim. também, de investir. Essa coisa... velho, porque é muito do que se espera, né? É muito do que se espera, né? Por exemplo, não é, por exemplo, trazendo essa conexão com a história de Galileu, não é somente o dia zero, não é dia zero. Existe todo um background, uma história antes do dia zero, né? Que cria-se uma expectativa em cima desse dia zero, que é o dia zero dessa história. Sim, né? sim. Mas não os 12 anos antes, os 13 anos antes, entendeu? Isso eu tenho esse sentimento, né? Por exemplo, das marcas que eu sou envolvido, né? Que eu lidero, que eu gerencio, tanto no Expliquei quanto no clube. Cara, não é uma coisa nova. É uma coisa nova de uma marca que já tem uma história. Consistente. Né? De uma marca que já tem uma história. Ou seja, qualquer coisa que essa marca lançar, existe uma expectativa em cima do que essa marca está lançando. Né? Não dá pra ser, não, vamos lançar assim pra testar. Não rola, pô. É o foguete sem ré. Não rola, Não pô. tem como você voltar. Não rola, tem como pô. você voltar. Exatamente, Não tem, o foguete foi. Então, eu acho que assim, tem uma palavra que eu gosto de usar, ela é meio velha até, né? Mas eu gosto de usar. Que é, eu acho que falta esmero no cuidado com as marcas. Eu acho que todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer cuidar mesmo. Cacete, eu falo isso pra cacete. Ninguém quer cuidar. E aí, quando você vai sentar com o cliente, você pergunta assim, quais são as marcas que você acha incrível? E ele vai falar, essa. Aí eu falo, você investe a metade do que essas marcas investem pra ser incrível? E aí eu gravei um episódio de podcast falando sobre isso, né? Marcas premium custa dinheiro premium. Elas nunca vão ser... eu até tinha uma convidada, a Mari Tosini, que é maravilhosa, trabalhou comigo também. Quando a Chanel faz um desfile, e quando a Chanel cobra 20 mil reais numa bolsa, você acha um absurdo. E aí todo mundo pensa, a Chanel cobra 20 mil reais numa bolsa, ela deve lucrar 15 mil.
Que de fato o custo da bolsa foi 2, o resto tudo é margem, né? Só que quando ela faz um desfile no Louvre, ela pagou, sei lá, 10 mil euros pra fechar o Louvre, pra fazer o desfile. Quando ela traz 50 blogueiros do mundo inteiro pra assistirem na primeira fila, ela gastou mais 70 mil euros. Quando ela faz a cenografia inteira de rosas naturais colhidas 2 horas atrás, ela gastou mais 100 mil euros. Então, no final do dia, para você construir a imagem de uma bolsa de 20 mil reais, de 20 mil reais ou euros, o que seja, ela custou muito dinheiro para você pagar aquilo dali. Né? Então, se você não investe 1/3 do que a Chanel investiria, você não vai cobrar 1/3 do que a Chanel vai cobrar também. Porque não, é uma conta muito idiota. Eu canso de falar para cliente, falo, cara, se você quer vender um produto de 2 mil reais, você tem que fazer tudo para que as pessoas percebam que ele vale 2 mil reais. E isso significa, talvez, ter uma produtora que custa 3 vezes mais caro, você tem uma cenografia que é 3 vezes mais cara, é um jogo de câmera que é 3 vezes mais caro, para que você consiga cobrar o que é mais caro do que o mercado inteiro. Então, a minha proposta, quando eu fui filmar o BDP, né, que é o branding de perto, falei, cara, eu já vou fazer em estúdio, em 4K, com cenografia, com figurino, com maquiador, com diretor de cena. Eu gastei uma grana. Mas o produto custa hoje quase R$1.500. Eu nunca dei desconto, eu nunca fiz combo, eu nunca fiz compre um, leve outro. Nunca fiz. Porque é isso que eu ensino. Branding é justamente você não dar desconto para as coisas. Quando você chega na Chanel, você não fala, dá para fazer por 19 mil a bolsa? Ela vai falar, obrigada, mas é 20. E você não vai nem pedir o desconto, porque você sabe que lá também não vão dar. Então, assim... Eu criei a marca pra isso. A galera no começo achou enlouquecedor, porque eu paguei 50 mil pra gravar o curso, por exemplo, de primeira, assim, toma 50 mil, beleza. Tu não falou, se não vender, o que eu falei? A fé, eu acredito que vai dar certo, eu fiz um benchmark super completo, eu estudei pra isso, blá, blá, blá. Segundo, pra eu vender pelo preço que eu quero, eu preciso investir pelo preço que precisa. Se eu fizer no estúdio, fundo branco, com a TVzinha ligada, passando... Vai ser mais um. Aí eu vou ter que cobrar 599, porque se você perguntar pras pessoas se elas estão dispostas a pagar mais, elas vão falar que não. Então, eu nunca vou poder aumentar o preço. E aí, esse custo daqui a 2 anos eu vou ter que regravar. Porque elas não vão acreditar mais. Então, assim, eu acho que falta muito esse cuidado. Falta muito... No RD, a gente falou muito isso. Tem um triozinho que trabalha muito junto. Eu, Beatriz Guarez e o Vinícius Gambetta. Nós 3 contratamos um preparador de palco, que é um cara que prepara pro TED. Ele prepara as pessoas para palcos de TEDx. E aí, um dia... São 130 palestrantes no RD. Um dia a gente parou pra conversar e falou, cara, quantas pessoas contrataram um preparador de palco pra estar ali no palco? Quantos, sei lá, desses 130 palestrantes? Quem contratou? Quem foi Nós 3 contratamos, legal. Quem foi a pessoa ali no palco que contratou fonoaudiólogo pra gente falar bem no dia ali da apresentação? Quem foi a pessoa que levou um videomaker pra filmar as cenas? Quem foi a pessoa... E aí, cara, do 130 você vai assim, ó, tesourando. Quando a gente vai chegar, se 10 pessoas fizeram isso, foi muito. Agora, quem são essas 10 pessoas? Aí é que tá. E aí eu uso meu próprio exemplo para falar isso, porque eu fui essa pessoa. Eu contratei fonoaudióloga, contratei o preparador, tinha um videomaker junto comigo, eu tinha um look específico para usar no palco de uma marca brasileira, que eu já sabia que seria bom. E eu contratei um designer e um ilustrador. O designer para fazer a apresentação e o ilustrador para fazer as ilustrações. 6 pessoas para fazer uma apresentação de 40 minutos. Que era a apresentação que mudaria a minha vida com 5 mil pessoas assistindo. Quem mudou? mais? Obviamente mudou. Nossa, querido. Teve um negócio que mudou. Velho, posso dizer um negócio? Vem Fala. Confessar um lance. Velho, tem um... Não sei se você conhece. Tem um grande amigo meu de infância, a gente estudou junto no colégio, chamado João Ventura. Já ouviu falar desse cara? Não é estranho o nome. Velho, ele é um pianista. Meu amigo, ele é um... Ele é um absurdo, assim. Pra mim é um gênio. Certo? Depois procure, tenha curiosidade. João Ventura, certo? Meu amigo de infância, pianista absurdo. Aí foi morar em Salvador, não sei o quê. Blá, blá, blá. Foi morar em Portugal, ele é mestre em piano, certo? Ele tocou com Madonna. Tem um vídeo dele tocando piano e Madonna subindo em cima do piano, cantando com ele. A convite de Madonna. Velho, quando eu vi isso, meu olho encheu de lágrima. Maravilhoso. Esse cara foi chamado por Faustão. Imagina, os amigos tudo de infância, que não sei o que, vendo ele tocando piano no Faustão. Meu amigo meu, ele encheu de lágrima. Velho, quando eu vi seus vídeos, suas fotos no RD, eu tive exatamente a mesma sensação, velho. Que foda. Que foda. Tipo, caralho, eu conheço ele. Que foda, velho. Nossa. É um orgulho, assim, sem demagogia nenhuma, velho. Sim. Eu queria ter a oportunidade de dizer isso. Que massa, mostrei obrigado. pra Cris.
Cris, caralho, é Galileu, porra! Que não sei o que, pegar uma foto da gente, magrelinho lá no clube. Velho, olha aqui, porra, Cara, saca? isso é demais. Velho, isso é demais. parabéns de coração, velho. Obrigado. De coração. Aí vamos fazer o seguinte, vamos organizar essa confusão que a gente fez, certo? Beleza. Deiselo lançou curso, não sei o que, timeline, tal. Depois a gente vai fechar pra explicar pra todo mundo o que é a marca Galileu Nogueira hoje, tá? Boa. Que a gente ainda não fez isso, né? A gente tá papocando. Beleza, lançou curso, tal. Ali outubro, você deve ter lançado o curso ali em janeiro de 2021, mais ou menos, né? Uhum. Janeiro de 2021, fevereiro e tal. O que foi que começou a acontecer a partir daí? Por quê? Uma coisa que eu também prestei muita atenção, tipo, essa sua escala foi muito rápida. Foi muito agressiva, assim, velho. Tipo, aí sendo bem técnico, talvez até raso. Mas você saiu de um perfilzinho ali do Instagram, 2.000 pessoas, não sei o quê, 2.300 pessoas, né? O que foi que aconteceu nessa linha do tempo aí? Bom, vou organizar essa linha do tempo, Tá, então. pronto. Outubro comecei a fazer esse esquema que eu falei, né? Preencher meu calendário com atividades para produzir as coisas no futuro e não ficar louco. O curso foi lançado... Ia ser lançado, filmado em fevereiro do ano que vem, em fevereiro de 2021. Cara, de outubro a fevereiro. Então eu produzi tudo rápido. Eu tava com 2.000 e pouquinhos seguidores na época, já tava criando conteúdo quase que diário. Ali eu já tava tempo no Stories, gravava um vídeo, fazia um Stories, uma coisinha mais legal. Só que aí a pandemia tava abrandando em dezembro e aí janeiro fechou tudo de novo. E aí o meu contrato com o estúdio ficou pausado. Ele falou, cara, a gente não pode filmar o seu curso ainda. Falei, puta, fudeu, porque, né? E agora, o que eu vou fazer? E eu chato, falei, não vou fazer ao vivo, não vou fazer nada. Bom, fui forçado a fazer. Então eu fiz a primeira turma ao vivo em fevereiro, com 10 pessoas. Abri um stories, falei, galera, vou dar aula de brand, quem quiser dá uma DM. 6 pessoas compraram, depois mais 4 compraram. Eu falei, porra, não tinha nada, um stories e é isso, a galera foi. Aí fiz a turma 1, na hora que vendeu tudo, eu falei, fudeu, que agora realmente vai rolar, agora vai ter aula, vai ter bonitinho, tem premiação, E aí, dei a primeira turma, a segunda turma abriu, acho que isso foi fevereiro, março, abriu, maio. A segunda turma abriu em maio. Quantos alunos? Tinham 12. Tá. Então foi de 10 para 12 na segunda turma, mas assim, na época eu falei, cara, eram 12 pessoas a R$600 cada. Eu falei, delícia demais, tipo assim, tá ótimo. Eu acabei fazendo um piloto, né? Quando eu testei a turma 1, turma 2, na turma 3 eu fui gravar, que aí já tava liberado os estúdios e tudo mais. Isso foi mais ou menos em maio. Eu gravei o curso para lançar em julho. Quando eu fui gravar, eu já sabia o que funcionava, o que não funcionava, as aulas que eram boas, que não eram. Já tinha feito todos os comentários. O conceito básico do MVP. Exato, era o conceito do MVP. E aí fiz, bom, beleza, gravei em junho, gravei em maio e lancei a turma 3 em julho. A turma 3 teve 57. Então saí de 10 para 57. 12 para 57. E aí eu fiquei em choque, assim. Por quê? Porque já vinha com toda a minha teoria comprovada. Na hora que eu anunciei com vídeo de vendas, com de fato estúdio, com foto, eu falei, cara, de conversão, tudo certo. Exato, bonitinho. E eu não fiz fórmula de lançamento, não fiz nada. Eu falei, galera, tá aqui o curso pronto, clica no link, beijo, tchau. Assim, não foi nada demais. Mas teve uma granazinha de tráfego pago, alguma coisa nada, assim? foi só influência. Mas um alto investimento em orgânico em de altíssima qualidade. Em produção. Eu gastei muito em construção de imagem. Então, nessa época, eu já tinha feito ensaio de foto, eu já tinha comprado ring light, já tinha montado o cenário atrás de mim, já tinha comprado neon, já tinha feito um monte de coisa de produção. E na época, só orgânico. Aí, isso foi junho. Mais ou menos em setembro, foi a farofa da GK. Foi setembro? Eita, eu lembro. Foi setembro de 2021. Setembro de 2021 veio a farofa da GK. Riquíssimo! Cara, a farofa da GK foi um negócio de louco. Por quê? Eu tava trabalhando, né, nesse meio do caminho, eu falo muito pouco da consultoria, porque é uma marca que eu não construo muito. Mas ao longo do caminho eu já tava atendendo algumas marcas. Dei um treinamento à Ambev, daí uma amiga me chamou pra fazer uma consultoria numa marca menor. E eu já tava... Só que a consultoria sempre foi muito low profile. Até porque, estrategicamente, eu não posso falar o que eu tô fazendo com os clientes. Pra onde as marcas vão, o que eles... Eu não posso, são dados confidenciais. Então a consultoria, ela aparece menos. Mas eu já tava atendendo. Eu tava no Rio, fazendo um trabalho para Tecnos, de relógio. 100 anos de história, tem toda uma história. E aí, um amigo falou, e essa farofa da GK, hein? E eu olhei e falei, gente, eu não vi nada demais, não tem marca patrocinando, não tem... Falei, porra, não tem nada demais. Aí ele falou, velho, mas mesmo assim, farofa da GK, porra, todo stories que a gente abre tem alguém lá, todo influenciador tá lá,
tem 4, 5 lives abertas, todo mundo tá falando desse negócio. E eu olhei, você não vai fazer conteúdo? Eu falei, cara, mas não vi o que eu posso fazer de conteúdo. Você tem que dar um presente pra esse bicho. Não, então, a gente fala, não, ele é meu sócio hoje, a gente super trabalha junto. Já dei muitos presentes, muitos clientes pra ele. E aí eu olhei e falei, cara, não tem nada o que fazer. Ele falou, mas tá todo mundo falando e tal. Isso era 9 da noite, a gente tava comendo sushi. Eu fui dormir e fiquei assim, mano, o que eu posso falar desse conteúdo que não seja o óbvio? Isso é uma diretriz. Você aceitou a sugestão Eu aceitei. E uma das diretrizes da minha própria marca é, né, que é um tom de voz mais, a gente chama de um tom de voz disruptivo, não é disruptivo, é subversivo, que eu não quero falar o que todo mundo fala. Então, conheça a história da marca. Não quero falar isso, eu quero falar o que ninguém tá falando. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, cara, o que ninguém tá falando dessa farofa, velho? Ninguém tá falando. Todo mundo tá falando dos convidados, todo mundo falando da festa, dos artistas, mas o que ninguém tá falando? Aí fiquei, dormi, acordei, no outro dia eu falei, cara, e era o penúltimo dia, eu falei, mano, eu tenho hoje pra falar, se amanhã eu já perdi o bonde. Aí eu acordei 7 da manhã pra tomar café no hotel. Levei o computador, fiquei tomando café, falei, o que eu posso falar? E aí, esse meu amigo que tava comigo, no dia anterior, tinha falado uma frase que meio que passou batido e na hora eu lembrei. Falou, cara, imagina se cada um fosse um publi editorial. Se a gente tivesse que pagar pra fazer uma história. Se tivesse que pagar pra Boca Rosa falar da farofa da GK. Quanto que custaria? Quanto que ela teria gasto ali, né? Aí eu falei, é isso. Esse é o conteúdo que ninguém tá falando. E era 7 da manhã, eu tinha reunião às 9 com o cliente. Eu falei, fudeu que eu vou ter que fazer esse post agora, 7 horas da manhã. Comi rapidinho ali, de computador. E aí veio a ideia. Eu falei, cara, se eu pegar todos os convidados da farofa, eram 200 convidados, vou pegar todos os seguidores de cada um deles, então vai mais ou menos ter uma ideia. Vou aplicar uma taxa aí de 60% de sobreposição. Quem segue a Pequena Lô também segue o Álvaro. Perfeito. Beleza, só para ter um número mais real. E vou fazer uma média que se cada um postar um stories da festa e alcançar 10% dessas pessoas, beleza, eu já tenho um número aí de quantas pessoas foram alcançadas. Aí eu, esse é o racional. Aí fiz lá o Excel, coloquei entrei perfil por perfil, peguei na unha ali, pá. Na hora que eu vi os 200 convidados. Peguei na unha, eu tenho até hoje essa tabelinha. Fiz lá e teve uma hora que eu falei, cara, vai dar um alcance aí de 66 milhões de pessoas. Se cada um fizer um stories, a farofa tem 4 dias e ninguém faz um stories, é muito maior. Mas por base é esse número. Aí, beleza, escrevi o conteúdo, aí teve uma hora que eu falei, mas ainda não é, isso ainda não é o trunfo do conteúdo. Falei, tá, quanto custa um stories da Boca Rosa? Isso quer dizer. Aí eu falei, agora eu consigo fazer a conta. Mais do que isso, quantos seguidores cada um ganhou? Porque a Boca Rosa foi lá e ela ganhou, sei lá, a própria GK ganhou 1 milhão de seguidores. Ganhou 100 mil seguidores em um dia. Falei, se ela fosse fazer um anúncio patrocinado, quanto custaria por seguidor? E aí fui desenhando. Bom, no final eu cheguei na conta, né? Dava 0,02 por seguidor novo, 0,02 centavos. E ela impactou 66 milhões de pessoas nessa conta por baixo, o que era 4 vezes a audiência do Jornal Nacional. Falei, agora eu tenho um post bom. Agora eu tenho. Cara, aí quando chegou... Isso era 8h30, eu tinha reunião às 9. Eu falei, fudeu, quem que vai fazer esse conteúdo? Que horas vai... Aí eu, né, meus skills de diretor de arte... Abri o Photoshop, falei, eu mesmo vou fazer essa caceta. Aí comecei a desenhar, e nessa meia horinha de intervalo da reunião, a reunião das 9 caiu. Yes. Falei, yes. Que massa, velho. Caiu. Aí... Não, eu vou me atrasar aqui um pouquinho, tem que... Ótimo! Foi maravilhoso, caiu. Falei, não, vamos começar a reunião às 11. Velho, eu falei, mano, perfeito. As coisas que tem que acontecer, é impressionante, velho. Perfeito. Aí, terminei o post, eu mesmo layoutei, eu já tinha um templatezinho lá, layoutei, o post entrou no ar 11h30 da manhã. Era o terceiro dia da farofa, faltava mais um dia pra acabar. Entrou, era orgânico, não coloquei R$1. Entrou, atualizei 500 curtidas. Falei, beleza. Em, sei lá, 20 minutos. Falei, 500 curtidas, beleza. Já tinha batido quantos seguidores aí? Eu tava, na época, com 5 mil seguidores. Caralho. Tava com 5. Beleza. Que taxa de engajamento da porra, Não, velho. tava 10%, né? Basicamente. 1% ali. Mas é altíssimo, pô. É isso. Aí eu falei, 500 curtidas, massa. Aí atualizei 900 curtidas. Aí atualizei 1.200. Aí eu falei, caralho, velho, tipo, o engajamento tá muito alto. Não é minha própria base. Já, esse post saiu. Aí foi olhar as estatísticas, tinha, sei lá, 150 compartilhamentos. Falei, animal. O post tá indo bem.
Um post que eu tinha feito anterior tinha dado... O meu recorde de compartilhamentos, né? O aviãozinho ali do post era de 120, 130. Falei, pô, já bati meu próprio recorde, tô feliz. Fui fazer a reunião, saí da reunião, o post já tava com 3 mil likes. 3, 4 mil likes. Eu falei, mano, o que aconteceu com esse post? Aí foi lá o número de compartilhamentos, subiu pra 500, 600 compartilhamentos. Cara, e aí, das horas seguintes até o final do dia, o post já tava com 20 mil likes. Já tinha batido 3 mil compartilhamentos na própria... Orgânico, sem colocar nada. Tinha 470 comentários. E eu falei, mano, fudeu. Aí eu abri pra ver quem tinha recompartilhado. Ficava rolando os stories e não acabava. Eu falei, mano, viralizou o negócio. Final do dia. Que foda, Final do velho. dia tinha 20 mil likes, 19 mil compartilhamentos. E eu ganhei 5 mil seguidores em um dia. Então, saí de 8 pra 13. Assim, dormi, acordei. 8 pra 13, 8. 8 pra 13. Eu falei, caralho, 5 mil seguidores. E aí, assim, eu acordei no outro dia e falei, mano, são 5 mil pessoas novas que não sabem nada sobre mim. Elas caíram via post da GK. Quando terminou, no dia seguinte, quando eu acordei no dia seguinte, tinha um e-mail da Exame. Você topa falar sobre a farofa da GQ? A gente viu um post seu assim, sensado. Falei, top. Aí dei entrevista pra Exame. Aí deu algumas horas, a Folha entrou em contato com a coluna Mônica Bergamo pra dar um depoimento, pra falar sobre isso, sobre as marcas, branding, blá, blá, blá. Falei, beleza. Aí o G1. E aí começou. Veículo. Eu falei, caralho! Tipo, o negócio foi. Tá pesquisando a postagem aí? E aí o negócio foi. Então, esse post foi a virada. Que aí eu saí de 8 pra 13, ganhei quase 5 mil seguidores. No dia seguinte eu fiz um stories falando, galera, seja bem-vindo, deixa eu me apresentar, porque tem 5 mil pessoas novas aqui que não sabem nada sobre mim. Fiz uma sequenciazinha, salvei um destaque ali de quem sou eu, para as pessoas me conhecerem. E aí dali pra frente eu falei, virou. Agora virou o negócio, agora virou a chave. Cara, 13 mil pessoas já não é mais a galerinha que trabalhou comigo, a galerinha que me acompanha, já é uma galera muito nova. Então esse foi o primeiro trunfo. Isso era setembro. Quando chegou no começo de janeiro de 2022... o Big Brother foi quando? Foi janeiro de 2022. Não, mas teve o Big Brother 21. Antes da prova da GK. Foi. Exato. Big Brother 21, Começo do ano 2021. janeiro... Eu pulei essa história. Janeiro a março, eu comecei a fazer análise das marcas em Big Brother, falando se elas estavam construindo marca ou não através das provas. Esses conteúdos também me renderam muito. Mas não tanto quanto da GK, assim, o do Big Brother, quando eu analisei as primeiras marcas, foi um negócio assim, tipo, caralho, que massa, porra, eu não tinha percebido desse jeito, nanana. E aí eu comecei a fazer todo dia de prova do líder, eu fazia stories comentando as provas. E aí virou um quadro. E aí as pessoas falam, eu conheci você através da análise do Big Brother, esses posts foram pra LinkedIn, bombou muito. Mas a virada foi o post da GK, esse foi um post que, sim, 5 mil pessoas. E aí na sequência, eu entendi, eu não vou nem usar a palavra, a fórmula, porque não é a fórmula, mas eu entendi a minha estrutura de conteúdo. Então, conteúdo quente funciona muito. Eu tenho que comentar alguma coisa que está acontecendo agora. Precisa ser dentro do universo de branding. Nunca pode ser fora. Conheça 5 novas ferramentas do Instagram. Não falo. Mas 5 ferramentas que afetam a construção de marca. Aí, beleza. E aí, como as ferramentas afetam? Aí eu tenho que falar. Então, eu comecei a entender que eu tinha que trazer o conteúdo para dentro da temática e mostrar que as marcas estão presentes no nosso dia a dia. Então, assim... Como a Anitta construiu marca no Coachella. Esse era o post. E aí, sempre esse efeito de... Nossa, eu não percebi que ela fez isso. Nossa, eu não tinha visto esse detalhe. Nossa, eu não tinha... Eu lembro que você teve uma publicação relacionada a alguma coisa política. Alguma marca... teve... Algum evento político, algum... Não, teve o lançamento das vacinas. Sim, foi. Que eu também analisei a mesma isso. coisa. Tipo, que a vacina tinha um erro de branding, né? Porque no começo foi o enquadramento entre os países... Então, deu-se muita ênfase quem eram os países que fizeram a vacina e não deram ênfase aos atributos funcionais de cada marca. Que é Perfeito. durar mais, que é ser mais barata, que é conseguir ser preservada sem nenhum dano no transporte. E aí eu fiz um post falando sobre isso também. Eu falei, cara, é um erro. Por que a gente focou tanto na marca país, que era a marca China? Por que a gente... E aí, quando a gente comparava a vacina do governo o federal e o governo de São Paulo, o governo de São Paulo fez todo um lançamento. Teve um evento, tinha backdrop, tinha embalagem, tinha nome, tinha isso, né? Que o João Dória é super caprichado. E o governo federal não tinha nada. Não tinha nome da vacina, não tinha quando ia ser lançado, não tinha backdrop, não tinha cor, não tinha nome, não tinha nada. E aí eu fiz uma postagem também e falei muito sobre o lançamento da primeira vacinação, o dia da primeira vacinação, que o João Dória também caprichou nas lições. Então, ele chamou uma mulher preta, enfermeira, com 2 comorbidades, 52 anos, com backdrop, com o logo do governo de São Paulo, logo do Butantan, o logo da Coronavac. Mostrou a embalagem, mostrou como... Então, ele fez um show. E aí, esses posts também me renderam Exame, Folha, Jornal Extra do Rio,
vira e mexe, esses jornalistas estavam me acompanhando. E aí o negócio foi. Então eu entendi como que era a minha estrutura de conteúdo. É mostrar que as marcas estão presentes no nosso dia a dia e afetam o nosso dia a dia. E trazer sempre assunto do mainstream. Nunca falar, e confira o que a marca está fazendo no NRF Las Vegas. Pouco importa, as pessoas não querem saber. Mas elas querem saber como a GK construiu uma marca de roupa e por que vendeu 1 milhão em 5 minutos. Aí eu trago. Então foi meio que assim que as coisas foram acontecendo. Ao longo do caminho, as coisas também, do ponto de vista de produto, foram acontecendo. Então, a turma 3, que teve 57 alunos, falei, caralho, deu muito certo. Aí a turma 4 teve 60, a turma 5 teve 60 e poucos, a turma 6 teve 50 e poucos. Aí, no meio do caminho, eu falei, putz, preciso aqui trazer o propósito que eu falo muito de criar marcas mais humanas, além do conteúdo. Então, no conteúdo do curso, eu já falo sobre marcas mais humanas e mais responsáveis. Mas como que eu consigo ter uma iniciativa? Então, eu fiz uma parceria com o Transempregos, que é uma ONG em São Paulo de visibilidade trans, que facilita a entrada de pessoas trans no mercado de trabalho. Aí eu falei, vou fazer uma parceria para conceder bolsa de estudos para essa comunidade. Então, na turma 6, 7, tinham pessoas trans estudando junto com a gente. Fiz uma parceria com a Educadeiras, que era uma ONG em São Paulo, que pegava todas as instituições de ensino, elas fechavam as matrículas, as vagas remanescentes viravam bolsa de estudo para pessoas periféricas. Então, Miami Ed School tinha 50 vagas. Para encher o 40, 10 viram bolsas de estudo. E aí eu falei, vamos fazer isso aqui também. Então, ao longo do caminho, eu fui vendo como os produtos iam desempenhando, fui acrescentando coisa e vi que trazer convidados também era uma boa. Tipo, além de eu falar, tinha uma coisa de trazer mais gente de mercado. E aí, de novo, reforçando o principal atributo. Se eu já trabalhei 13 anos, eu conheço uma galera. Então, esse é o atributo valioso, que é trazer as pessoas para cá. E aí eu trouxe. Então aí eu comecei a primeira aula, a primeira turma da turma 6. Eu chamei a Beatriz Guarese, que era Brand Manager na LiveUp. Chamei a Mariana Tosini, que era Brand Manager na Farfetch, de marca de luxo. E aí na outra turma eu chamei o Head de Marketing da Chili Beans, o Cauê. E chamei a Carol Oliva, estrategista criativa do TikTok. E aí o curso cresceu mais. Eu falei, não, agora ele não é só eu dando aula. Agora tem uma galera aqui junto e a galera boa de mercado. E aprovando o que você está fazendo, você já tinha uma autoridade construída. Exato. Então as coisas foram se desenhando. Então teve muita coisa que ao longo do caminho eu fui derrubando também. Tipo, isso funciona, isso não funciona. Formas de conteúdo que, putz, isso aqui não engaja de jeito nenhum. As aulas, como iam sendo formatadas. Então, putz, uma aula de 2 horas, a galera cansa, tem que ser uma aula de 1h30. Pô, tem que ter muito recurso visual, a gente tem que ter muito exemplo. Então, o tempo inteiro eu ia fazendo isso. O vídeo tem 1h30? Aula? As aulas estão divididas em módulos. O curso inteiro tem 5 horas de aula gravada e 3 horas de aula ao vivo. Tá. Os módulos, eles têm uma média de 40 minutos cada. 35, 40, para melhorar a retenção. Aí isso aí já é finalzinho de 2021, né? Finalzinho de 2021. Aí, 2022, falei, tá, beleza, a marca já tá indo bem, a consultoria tá indo bem. Eu já tava chegando nos... A reserva de emergência, não precisou mexer até o final? Não mexi, graças a Deus, cara. Não, eu acho que foram 8 meses pra a empresa sustentar o meu lifestyle, assim. A reserva eu mexi nos primeiros 3 meses, que foi quando não tinha cliente nenhum. Eu mexi pra pagar uma conta ali ou outra. Mas com 8 meses, o dinheiro que entrava já era o dinheiro que pagava meu lifestyle em São Paulo. E eu já tava bem satisfeito também. Aí tem vários, nesse caminho tem vários, porque a história de 2 anos e meio resumida aqui é foda. Mas, por exemplo, em outubro de 2021, eu já comecei a contratar gente. Então, hoje, por exemplo... Outubro de 2000, tá. 1 ano depois. Porque aí começou. Eu não dou mais conta de ficar fazendo os posts sozinho. Eu não dou mais conta de responder todos os comentários, porque já tinha 15 mil seguidores, 20 mil. Não dou conta de responder todas as DMs. Não dou conta de ficar pensando na pauta da semana inteira. Não dou conta de ficar fazendo briefing pra agência produzir o conteúdo. Produzir a arte, ou aprovar a arte. Aí eu trouxe social media. Falei, vou trazer um social media para fazer pelo menos o trâmite entre a ideia e a arte. E publicar e responder DM. Aí trouxe um social media. Meses depois, aí eu trouxe uma relações públicas para fazer essa relação com a imprensa. Porque eu já estava falando com Folha, Exame, G1, etc. Velho. Foi muito legal. Aí essa relações públicas cozinhou minha cabeça e falou, você precisa ter o social. Aí eu trouxe o social. Aí começaram os trâmites jurídicos, né? De, precisa fazer contrato, direito de imagem, não sei o que, lá. Aí eu peguei um advogado freela para trabalhar comigo. Para criar o BDP, eu trouxe uma gerente de produto, que tinha trabalhado comigo também em produto digital, que ela formatou o curso junto comigo inteiro. Eu fiz uma mentoria com ela de 3 meses. Aí teve um fotógrafo, fazer todas as fotos, uma produtora para fazer todo o estúdio e filmar o curso. Mas de equipe fixa, aí
as coisas ficaram mais ou menos em 5 pessoas. Então tinha uma agência com 3 DAs, uma RP e um social. Isso foram 5 pessoas em um ano de trabalho. Quando veio o post da virada da GQ, e quando o negócio já tinha engrenado, eu falei, cara, não dá mais pra eu continuar fazendo as mesmas coisas. E aí isso já era comecinho de 2022. Aí eu falei, vou entrar em podcast. Preciso entrar, preciso, mas não consigo entrar em vídeo. Vou entrar do jeito que dá, mas vou entrar bem feito. Aí montei a estrutura, comprei braço, microfone, fone da Shure, trouxe a sonoplasta pra fazer a edição e falei, cara, vamos fazer um podcast bem feito. Beleza, aí então a equipe eram 5, virou 6. Quando o podcast entrou, aí quando você começa a desenhar é foda, né? Porque você nunca pensa quando você tá na empresa. Quando você é CLT, você não pensa nessa dinâmica. Tipo, cara, então eu tenho que ter uma pessoa pra subir o episódio no Anchor, pra distribuir, nananã. Tem que escrever a descrição, tem que fazer a thumb, nananã. Então, alguém tem que pensar na descrição do episódio, tem que mandar pra agência fazer a thumb voltar. Eu falei, caralho, velho, tem que ter gente, não dá pra eu ficar fazendo. Meus skills de direção de arte me ajudam sempre. Puta, atrasou a thumb, eu mesmo faço e mando, tá tudo bem. Mas hoje eu tenho uma estrutura que me dá um suporte pra não precisar ficar fazendo tudo. Aí veio a sonoplasta. Social media já tava explodindo. Então, eu tava indo nessa sequência de post de ganhar 2 mil seguidores, 3 mil seguidores muito rápido. Então, quando eu bati os 25, falei, puta, não dá mais pra eu ficar também só com um social. Aí veio mais um social. Então, hoje tem 7 trabalhando diretamente comigo. Todo mundo PJ, então ninguém quer ser CLT, tipo, e é outro movimento que é muito bacana. Todo mundo falou, eu quero atender e eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Não quero que você pague plano de saúde, deixa que eu escolha o plano, deixa que eu pague do meu jeito. Então tem essas 7 pessoas. E aí, Anywhere Office. Todas elas, tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, uma das social medias é Rio de Janeiro. Aí São Paulo, a Pamela, que é a sonoplasta, é Guarulhos. A Rebeca é Santo André. Então não é São Paulo mesmo capital. Mas todo mundo longe, assim. E funciona muito bem. Funciona muito redondo, assim. Eu tô vendo. Funciona muito bem. E aí agora, nesse ano que eu falei, puta, o podcast entrou, engatou. Aí abriu uma outra vertente, que era o áudio faz com que as pessoas me escutem falar com mais tempo. O Instagram tem os seus stories ali de 40 segundos, 50 segundos. O feed é uma coisa fria e estática. Por mais que eu faça um Reels, beleza, ali dura 1 minuto e 30. Podcast eu falo 47 minutos, 50 minutos. Então, do ponto de vista de construção de marca, é incrível. Eu tenho uma retenção de alguém me ouvindo falar e ouvindo o que eu acredito durante 50 minutos. E aí o meu cuidado era como aumentar a retenção de quem tá me escutando. Então, a pauta tem que ser boa, tem que ser quente. A mesma dinâmica de social tinha que vir no podcast. Podcast em 1 ano, vai fazer 1 ano agora em janeiro, que eu entrei dia 18 de janeiro de 2022. O podcast hoje tem 8 mil ouvintes, 4.500 seguidores, top 20 nos podcasts de negócio do Spotify. Luiz Helena Trajano Magalu já recomendou no Twitter dela, Caíto Maia já recomendou no Twitter dele. E aí eu falei, é isso, cara, não, assim, tá redondo. E a prova de que você não precisa ter muito seguidor pra ter influência. Eu tenho 30 mil seguidores, mas tem Luiz Helena Trajano ouvindo. Foda-se se eu tenho 1 milhão de seguidores. Eu quero ter Luiz Helena Trajano, eu não quero ficar em números. Óbvio, o número é bom, é importante, o mercado olha de um jeito, mas eu quero construir influência. E aí, pro ano que vem, eu vou contratar mais 3, que aí já são 3 outras pessoas para cuidar do comercial. Então, não sou eu mais que vou falar com os clientes para negociar palestra, tráfego, que eu não fazia nada de tráfego pago, sempre foi muito informal, e produtora, que agora o podcast vai para vídeo, e aí tem toda a dinâmica de falar com a agência, aprovar o corte, ver se a legenda tá certa, receber o convidado, ir embora, blá, blá, blá. E aí eu aluguei o escritório também na Consolação com a Paulista, ano que vem, para sair da minha casa, porque já não dá mais. Então, toda essa parte de estúdio, por exemplo, eu vou montar no escritório agora. Porque aí no escritório tem sala de reunião, posso receber cliente, posso fazer happy hour com aluno, posso dar aula presencial. Que foda, velho. Só que assim, só fui, entendeu? Só fui, vou fazendo, vamos embora. E aí agora acho que virou a chave empreendedora, literalmente falando, do grupo de marcas. Então agora eu organizei a arquitetura e falei, agora eu entendi o que eu tenho. Agora eu sei o que é fonte de renda principal, secundária, o que é recorrente, o que tem todo mês, quais são as marcas que estão sendo desenvolvidas, a equipe que eu preciso para fazer dar certo e o faturamento que eu preciso para poder bancar essa equipe também. Porque antes era um pensamento muito fluxo de caixa. Cara, fiz um projeto, 40 mil. Pô, 40 mil já paga o social media o ano inteiro, paga o outro social media o ano inteiro. Beleza, 2 socials estão resolvidos. E fulano. Então eu ia cortando ali. Mas ano que vem é o oposto. O que eu preciso criar de novo para sustentar a estrutura que eu preciso para o novo.
Então, ano que vem vão ter 4 novos produtos, tem BDP presencial, ano que vem em São Paulo, que é uma coisa que me pedem bastante tempo. E aí eu fui aprendendo também que tem uma coisa da... Eu comecei na pandemia, então as pessoas não me conhecem ao vivo. Elas não me viram ao vivo. Então o RD Summit foi o lugar que tangibilizou. O menino que eu escuto podcast está no palco. Aí eu vou poder falar com ele, posso tirar uma foto, etc, etc. Aí depois disso tudo, pum, RD Summit. Sim. RD Summit, um capítulo à parte, assim. RD Summit é um negócio que, sei lá, foi muito abençoado por isso. O RD é o maior evento, isso a gente já sabe, de marketing América Latina, etc. Mas eu nunca tinha ido. É um evento em Florianópolis. É um absurdo. É um absurdo. São 3 mil pessoas, 11 mil pessoas e mais 2 mil funcionários trabalhando. É um puta evento animal. Só que eu nunca consegui ir. E nesses 2 anos empreendendo, o que eu menos tive foi tempo. Porque como tudo é centrado na minha própria imagem, cara, podcast me chamou, né? Vou. Veículo me ligando. Eu tenho que estar o tempo inteiro disponível. Então, às vezes, passar uma semana fora para evento era ruim. Porque eu não podia gravar um podcast ao vivo, eu ia perder uma chance de dar uma entrevista na TV. Então eu falei, putz, eu preciso ficar em São Paulo. Então foi uma decisão. Eu não posso ficar me locomovendo muito. Se eu for dar uma palestra, tem que dar sexta e voltar sábado. Porque se tiver um evento em São Paulo sábado, tem que estar aqui. Mas eu nunca conseguia ir. Então, beleza. Quando chegou junho desse ano, o RD abriu um formulário para você indicar um palestrante. E aí eu já tava com 25 mil seguidores, mais ou menos, 23, eu acho. Acho que era isso, 23, 25. Eles abriram para indicar um palestrante. E aí, esses 2 amigos meus, Beatriz e o Vinícius, falaram, cara, você viu que tem uma abertura para um formulário? Bota seu nome lá, vai que rola. Falei, tá bom. Me deram o link. Ele falou, a gente já indicou você pro pessoal do RD, a gente já meio que falou de você aqui, mas... E eles já tinham sido convidados. E eu não tinha sido. Falei, bom, vamos ver se agora a comunidade é realmente uma comunidade de influência, se é a galera que de fato vai fazer acontecer. Aí eu fiz uma campanha chamada Gali no RD Summit 2022. Fiz uns stories falando, galera, eu preciso de vocês, entrem no formulário, me indiquem lá, que pelo menos eu quero que a galera role o formulário e tenha Galileu, pelo menos uns 25 nomes, 30 repetições ali pra eles verem que eu tenho relevância. Aí eu fiz essa campanha meio-dia, era um formulário enorme de 14 perguntas. Então dava trabalho de indicar, porque era assim, quem é o palestrante, qual é a especialidade dele, qual é o link do LinkedIn dele, qual é o link do Instagram dele, qual é o link dele palestrando no YouTube. E aí a galera, eu falei, porra, ninguém vai engajar nesse formulário, é muito difícil. Beleza. Fiz os stories, aí começou. Indiquei, print da indicação, print do formulário. Pô, eu terminei agora, tô torcendo por você, torcendo por você. E quando você me falou, por exemplo, desse orgulho, é o que eu sinto muito com as pessoas que me acompanham. Tem uma galera falando, mano, é muito legal te ver sair de 2 mil seguidores pra 30. É muito legal te ver gravando informal e daqui a pouco você tá no palco. Então tem uma galera que torce muito por mim nessa história. Ô, Ricardinho, essa última fala, Galileu, me lembrou o episódio com Arikawa e Rafa da Básico, né? Esse senso de pertencimento, né? Esse senso de comunidade, do tipo, velho, eu tenho um dedinho ali, Sim. né? Tipo, meio que a gente falou sobre isso no episódio da Básico, né? De onde você conhece a Básico? Conheço, eles já mandaram camisas pra mim, inclusive. Então. Essa é de lá, né? É de lá. Boa, Básico, manda mais. Então tinha essa coisa da comunidade querer que eu fiz parte, eu vi você crescer, eu acompanho você tem muito tempo. E aí eu fiz a campanha. Beleza. Fiz a campanha, tal, a galera mandando print, comentando na torcida. 2 horas depois, o RD mandou mensagem. Convite para palestrar no RD. Falei, caralho, rolou, não acredito. Mano, aí eu falei, mano, não acredito. E aí era a curadora de palestrantes mandando uma mensagem, falando, cara, a gente já te acompanha desde 2020, a gente já vem seu trabalho há um tempo. Papapá. Ou seja, tudo que eu contei aqui de qualidade de imagem, percepção de imagem, foi a construção de 2 anos antes. O convite veio 2 anos depois. Então, as pessoas viram esse crescimento também, né? O pessoal do evento. E a gente quer muito que você venha. Você topa vir para Florianópolis, 26, 27, 28 de outubro? Eu falei, pode botar meu nome agora. Não quero nem saber, eu vou dar um jeito. Boa, beleza. Quando eles me chamaram, eu falei, porra, animal. Só que a gente não sabia o palco. A gente não sabe qual é o palco. A gente é convidado para o evento. Você vai palestrar no evento. E aí começou um movimento, tipo, e agora? O que a gente vai fazer? O que é o tema da palestra? O que eu vou levar? Não sei o quê. E aí vieram as primeiras informações que o palco da RD era definido alguns dias antes pela organização do evento, baseado na quantidade de pessoas que adicionavam a sua palestra na agenda delas no aplicativo. Perfeito.
Então, quanto mais pessoas derem coraçãozinho lá no aplicativo do RD na sua palestra, maior vai ser o palco que você vai ficar. Só que, de novo, a megalomania me fez pensar. Eu falei, independente, se eu tiver num palco de 100 pessoas ou num palco de 5.000 pessoas, eu vou entregar o melhor conteúdo que eu puder. Não quero saber. É a chance da minha vida, eu vou estar exposto num lugar que tem 11.000 pessoas. E quem me escolheu assistir no meio de um monte de palestra, precisa ser honrado. No mesmo horário que eu ia palestrar, na quinta-feira, 12h30, tinham 7 palestras simultâneas. Então eu tô disputando atenção com 6 outras pessoas. Fodas. Todas fodas, assim, tipo, criador de conteúdo, diretor de não sei o quê. Eu falei, então, se tiver 5 pessoas, cara, essas pessoas decidiram não estar nas outras 6 pra estar comigo. E aí começou essa jornada, fonoaudiólogo, não sei o quê, fui contratando todo mundo. A Beatriz apresentou o preparador, eu falei, velho, eu vou fazer a maior entrega da minha vida, não quero nem saber. Chegou o dia, setembro, que era o dia pra gente mandar o tema da palestra. Setembro não, agosto. Tema da palestra, qual que é a palestra que você vai fazer? E aí eu fiquei, cara, e agora? O que eu vou falar, mano? Tem um monte de tema que eu gosto de falar. Branding é muito óbvio, falar o que é branding. Eu falei, porra, é óbvio, é um evento de marketing, um evento das pessoas. O que eu vou falar, Já sei. Vou pegar o podcast, listar os episódios mais ouvidos, os 10 mais ouvidos, eu já vou saber quais são as preferências de uma audiência que já é a audiência do evento. Sim. Olhei os 5 primeiros episódios, posicionamento de marca, construção de marca, diferencial de marca. Porra, tem um negócio aí de posicionamento que talvez dê pra falar. Orçamento, verba, performance. Eu falei, porra, cara, aí tem um episódio chamado Branding versus Performance. Eu falei, cara, Branding versus Performance performou bem também, tá na lista de... E é um tema que é recorrente, a galera tá sempre discutindo. Aí eu falei, pô, é esse o tema. Tá na lista de mais ouvidos, vou nesse tema. E a gente tinha que mandar o título da palestra e a descrição. A descrição tinha que ter 100 caracteres e o título tinha que ter, sei lá, 50. E eu falei, cara, tem que ser uma copy matadoríssima pra fazer as pessoas clicarem. Porque, assim, não é que elas vão escolher o seu evento pela sua cara, elas vão escolher pelo título. Não aparecia o nome do palestrante. Tipo, apareceu o título e tal, e aí quando você clicava é que abria. E aí eu entrei nessa noia. Eu fiz, então tem que ser um título curto o suficiente para o aplicativo não cortar. Tipo, Brand versus P... E aí não tem o resto do conteúdo e a descrição tem que pegar. E aí fiz um ensaio de redação ali, ó. Brand vs Performance, a batalha de milhões. Brand vs Performance, quem ganha essa luta. Brand vs Performance, quem não sei o quê. Falei, cara, foda. E aí. E eu conversando com a Beatriz também. E eu conversei com 2 amigos. Um que é rato de palestra, que já foi pra SXSW e tal. E a Beatriz, que já tinha palestrado 2 anos antes. E aí chegamos no título. Brand vs Performance, quem ganha essa luta. E falei, porra, legal. E eu vou botar uma pergunta. Quem ganha essa luta, porque eu não entrego qual é a resposta. E na descrição eu também não vou entregar a resposta. Você só vai saber quem ganha essa luta quem assistir. E aí fiz um texto dentro do universo da luta. O primeiro round vem aí, você já comprou seu pay-per-view, senta na primeira fileira, o octógono tá pronto. Mas, cara, eu vou fazer a apresentação mais divertida que eu puder fazer. Nisso daí o RD foi muito incrível pra mim, porque era o primeiro evento que eu estava falando em nome de mim mesmo. Eu não estava falando em nome da 99, nem da Oracle, nem da Me Poupe, nem de nada. Estava falando em nome de mim mesmo, do que eu acredito. Então o tema era livre, a apresentação era livre, tudo era livre. Eu podia falar o que eu quisesse do negócio. Então eu falei, cara, eu vou levar a apresentação que eu mais acredito. Ela vai ser ou um sucesso ou um flop. Ou vai ser péssima. Mas eu tenho uma chance para fazer o negócio acontecer. Mandei o tema. Aí a gente começou a preparação 2 semanas antes, com o preparador de TED. Ele revisou toda a minha apresentação, escrevi toda ela, a gente repassou. Cortamos slide, cortamos um monte de coisa. E foi muito foda. É uma das coisas que eu mais recomendo. Assim, o Biel, que é um cara que me preparou. Biel, beijos. O Biel, ele tem a lógica de TED, de apresentação. Então, a lógica do TED é, você não se apresenta. Você não fala, oi, meu nome é Galileu, eu sou disso. Você não se apresenta no TED. Você já começa o tema. Então, meu primeiro slide é, quem aqui já jogou Street Fighter? Tipo, era o primeiro slide. Depois de Brand vs Performance, era esse. E aí ele falou, isso é TED. Não é, oi, meu nome é Galileu, eu trabalhei na Me Poupe, na 99, meu último cargo. Não tem apresentação. Frases curtas. Então, seus slides, eles sempre são frases. Nunca é um texto, nunca é um diagrama, nunca é nada. E o discurso aqui faz você ganhar audiência. Beleza, mudei toda a minha lógica de apresentação. Fonoaudióloga, fazendo preparação também, para ter dicção, oralidade. Enfim, designer mandando a apresentação, ilustrador mandando as ilustrações, com a referência de luta. Então, eu tinha mandado umas referências de luta livre do México, videogame, arcade, controle remoto, essas coisas, controle de Super Nintendo. Chegamos no RD. Perguntaram se eu queria chegar
Perguntaram se eu queria chegar no dia da palestra ou se eu queria chegar antes. Eu falei, vou chegar antes. Chegar uma semana antes da apresentação. Eu cheguei dia 24 e a palestra era 27. E aí, liberaram a agenda. Falou, liberou a agenda, comecem a colocar os coraçõezinhos. E aí eu vi a galera fazendo votação para os seguidores votarem. Sim. Só que eu falei, cara, não vou fazer. Porque se os seguidores votarem, a gente vai ter uma demanda artificial. No dia em si, o palco vai estar vazio. Eu tenho 30 mil seguidores, se todo mundo votar, eu vou estar no palco principal, mas presencialmente não vai ter um terço dessa galera. Quem teve esse racional? Eu. Tá. Falei, é uma demanda artificial, não faz sentido. Vai ser muito ruim eu estar num palco que não tem a metade das pessoas do palco. Mas por número de curtidas, eu falei, não vou fazer campanha. E não fiz. Não vou fazer campanha. Aí falei, mas eu preciso registrar as imagens desse evento também. Contrata a videomaker de Floripa pra ir lá pro evento, tal. Beleza. Um dia antes do evento abrir, o RD, a pessoa de curadoria, mandou uma mensagem e falou, tem uma surpresa pra você. Mas eu não posso falar ainda. Falei, filha da puta, né? 10 horas da noite, né? Enfim, ela viajava no outro dia. Aí quando deu umas 11 e pouco, ela falou, você tá no palco principal. Falei, caralho! Tipo, a primeira vez no RD, primeira vez palestrando pra um público gigantesco, 5 mil pessoas. Falei, caralho, fodeu. Mas ao mesmo tempo, assim, tô preparado. Super preparado. Eu tinha me preparado pra um palco de 100 pessoas. Então, um palco de 5 mil, vambora. E aí, cheguei no RD, tô aquela dimensão gigantesca, todo aquele negócio de evento megalomaníaco, enorme, um monte de gente. Era o primeiro evento de marketing pós-pandemia também, então tinha muita expectativa de assistir palestra, de ver as pessoas e tal. E aí, bateu a vibe da responsabilidade. Falei, cara, é difícil pra cacete subir nesse palco. O palco é enorme, com 3 telões gigantescos, um telão, sei lá, de 20 metros de altura por 40 de largura, um negócio gigante, assim. Mas eu tava super bem, então eu tava preparado. No dia da apresentação, deu muito nervoso. Eu acordei muito sensível emocionalmente, então, assim, tudo era muito pra chorar, tudo eu ficava muito emocionado. Assim, eu falei, caralho, olha onde eu tô, velho, 2 anos e meio depois. É muito pouco tempo pra estar nesse lugar. O Vinícius, que palestrou também, a palestra dele era como eu planejei estar nesse palco. E ele planejou em 5 anos ele estar nesse palco. E ele conseguiu em 4, eu consegui em 2. Então eu olhava e falava assim, caralho, velho, 2 anos, olha onde eu tô indo, sabe? E aí foda, sabe isso. o que é mais foda? Você que tá assistindo, você que tá ouvindo, você não tá vendo o que eu estou vendo. O que é mais foda é eu olhar no olho dele aqui, no olho do meu amigo aqui, ver o olho brilhando, fumejando. Meu, que foda, velho. Que foda. É muito legal, Porra, assim. Foi muito legal toda essa coisa do RD. Ô, Galileu, que massa. Subir no velho. palco foi incrível, assim. Foi incrível. Foi uma coisa de louco. E eu senti que era o lugar onde eu deveria estar sempre. Eu pisei lá e falei, eu nasci pra isso, é isso. Não tem mais nenhuma dúvida. Eu não vou voltar pra fazer o que eu fazia antes. Eu não vou virar CLT de novo. Eu não vou voltar a trabalhar. É isso que eu faço daqui pra frente. A apresentação foi muito boa, muito incrível. Foram 40 minutos, assim, foi uma experiência fenomenal e muito cuidado também. A história do esmero, né? As pessoas reconhecem o trabalho que você colocou antes de fazer a apresentação. Então, assim, o que eu recebi de elogio, o layout da apresentação, a ilustração da capa, a roupa que eu tava usando no palco, que contrastava com o fundo laranja, porque eu tava de marrom e a roupa contrastava com o slide. Coisas de preocupação mesmo. Eu, no palco, por exemplo, eu vi onde era a luz. Onde tinham as luzes. Eu falei, eu não entrega. posso... Hã? Sua entrega pro... então as pessoas... Naquele momento. Então eu falei, cara, eu sei onde é o lugar que eu tenho que ficar, eu sei como eu tenho que falar. Então as pessoas elas reconhecem. A gente acha que não, mas elas reconhecem. Então quando terminou a apresentação, aí foi, animal. Assim, eu chorei muito depois. Quando saiu, assim. Primeiro eu tava muito emotivo, quando eu larguei o microfone, assim, eu falei, agora vai. Encontrei os meus melhores amigos, estavam comigo, que me acompanharam. Então foi um momento muito emocionante. E depois as pessoas virem falar com você, que aí é outra coisa surreal também, que eu não tinha tido essa experiência ainda. Então eu não conhecia os meus alunos, eu não conhecia pessoas que ouviam podcast, eu não conhecia ninguém. E lá no evento eu conheci muita gente. Então muita gente me parou pra tirar foto, pra elogiar a apresentação, pra falar... E aí isso foi um negócio assim, surreal. Foram 2 dias surreais, assim, de o tempo inteiro tirando foto, o tempo inteiro... Você sentindo quase uma celebridade, assim. As pessoas, você tá no happy hour lá, eu tomando cachaça e eu, tipo assim, calma, pera, eu tô com crachá de palestrante, as pessoas estão vendo. Tem todo um negócio ali, e ao mesmo tempo falei, foda-se, eu sou esse mesmo aqui, vou dançar até o chão. Então foi muito legal, muito, muito legal. E aí dali pra frente mudou tudo, porque do RD... O RD foi quando? O RD foi 25, 26 e 27 de outubro.
25 e 27 de outubro. Em novembro, eu fui convidado para fazer uma palestra na Cressol, que é uma cooperativa de crédito muito forte no sul do país. Acho que eram 18 mil famílias beneficiadas e tal. Porque eles me viram no palco da RD. O pessoal do Cressol me assistiu lá. Quando eu voltei, isso foi em Santa Catarina. Quando eu voltei, o pessoal da Deskify em São Paulo, que também me viu na RD, chamou para dar uma palestra para os funcionários e para os clientes, né, para falar sobre consistência de marca. Fechei a palestra com a Deskify. Aí a Algar Telecom, que é o grupo Algar em si, em Uberlândia, me chamou para palestrar também no evento de marketing. Aí fui para o evento de marketing. Então, muita coisa veio depois do RD, porque é uma super exposição. Você está num palco com 5.500 pessoas assistindo você no evento de marketing, então lá tem muito gestor, muito diretor. Então as coisas foram se desenrolando. Então, uma consequência do RD foi ter agora... Consultoria, bomba, deve ter... Consultoria, vieram vários projetos. Te vi no RD, aquele tema é o que a minha empresa está vivendo agora. A gente está discutindo verba de brand performance, queria uma ajuda sua para definir a verba. Então a consultoria foi, mas a demanda por palestra aumentou muito. Que aí era o lugar que eu falei, esse é o lugar que eu vou desenvolver, porque eu amo fazer isso. Então, em 2 meses eu palestrei para 4, 5 empresas. Tipo, assim, super... E assim, tudo vindo para mim, eu não prospectei ninguém. Tipo, eu tive no palco, pedi um orçamento. Eu palestrei para Sangoban também, de material de construção, né? Quartzolite, Brasilite e tal. Então, a RD foi um negócio fantástico, assim, uma exposição enorme. Eu nunca tinha parado para pensar como que isso ia ser depois. No dia do RD, eu acho que eu ganhei 1.500 seguidores, no dia mesmo. Vendi curso no dia do RD, inclusive, né, porque já estava lá. Teve, dentro dessa dinâmica, isso é uma coisa bem legal. A minha apresentação inteira era baseada em luta, né? Então, era round 1, round 2, apresentação 1, apresentação 2, final round, que era a conclusão. E no meio tinha pausa técnica, que era todo mundo vai pro lado, pro corner, né? O coach ali dá os seus conselhos. E aí, na pausa técnica, eu coloquei a foto do octógono, as pessoinhas, né, a plaquinha ali para pausa técnica. Eu falei, como toda boa pausa técnica, tem publicidade. E aí meu próximo slide era um logo do branding de perto com QR Code falando, quem veio para RD 15% off. Cara, e na hora, já tava a galera já apontando QR Code. E aí a galera aplaudiu, porque falou, mano, você conseguiu meter uma publicidade no meio do negócio. Mas ficou contextual, ficou divertida, etc, etc. E aí eu brinquei, falei, a publicidade só dura 30 segundos, então vamos voltar à apresentação. E aí quando volta, é o final round. Foi muito legal, assim, cara, foi muito legal. Velho. E aí o final round era a conclusão, né, de que não existe branding versus performance, os dois têm que estar juntos, a marca se constrói junto com performance também, Então o RD foi muito foda, muito, muito foda, assim, um evento. E o evento em si te deixa com muita saudade. Então, vira e mexe, eu me pego pensando, cara, os happy hours são muito bons, as palestras foram muito boas, as pessoas que eu conheci são muito legais. Tem um clima, um networking muito fantástico, assim. Então, dali eu falei, puta, eu preciso ter meu escritório. Porque não dá mais pra ficar em casa. E as coisas das pessoas não me conhecerem também é engraçado isso. As pessoas querem trocar uma ideia com você, elas querem tomar um café com você, elas querem te encontrar pessoalmente. Então, eu comecei a pensar no próprio escritório, não ter uma sala, e sim ir para um coworking. Que é, no caso, o WeWork lá em São Paulo. Que era justamente assim, eu quero estar no coworking, por quê? Porque eu vou conhecer mais gente, mais empresas, e eu já tenho uma estrutura pronta para receber pessoas. Tem sala de reunião, tem café, tem água, tem micro-ondas. Mas tipo, você vai ter uma areazinha com a sua cara. Exato. Tem uma sala, né, que é um espaço privativo, que eu consigo decorar, e aí eu vou montar o estúdio lá de novo, para gravar de lá. E aí eu trabalho nessa sala, nesse espaço, né, e eu divido com outras empresas. Então, cada uma tem o seu, né? Mas eu tenho a estrutura inteira do WeWork à disposição. Então, por exemplo, tem 40 salas de reunião. Tem uma sala de reunião que cabe 50 pessoas. É lá que eu vou dar aula. Já está pronto. Então, assim, é só sinalizar o lugar e vamos embora. Todo dia libera chopp a partir das 5. Então, eu vou começar a organizar happy hour para trazer os meus alunos para lá. Então, e isso é bom para a própria comunidade do WeWork também. Trazer gente para lá, para movimentar, para conhecer a estrutura, etc, etc. Então, é mais ou menos esse lugar que eu tô hoje, quando eu olho para a marca. Então, explicando para quem agora não entendeu nada, o que é Galileu Nogueira no final. Teve um exercício para o ano que vem. Então, Galileu é uma startup de educação em branding. É isso, é educação. Eu não vendo nada a não ser educação. Existem 3... uma startup de educação em branding. Exato. E ela chama Galileu. E aí tem 3 vertentes. Tem educação mesmo, então é toda a parte de curso. Então, o branding de perto é um curso, que tem hoje uma imersão, que dura 8 horas, mas ano que vem vão ter mais 2 outras coisas. Que é o branding de perto introdução, para quem está chegando agora e não sabe nada, e o branding de perto especialização,
para quem quer pegar um tema e desdobrar ele em, por exemplo, pesquisa de mercado. Tem uma aula de Perfeito. 6 horas de pesquisa de mercado. Então, esse é um produto de entrada. O introdução é de entrada, o imersão é no meio e o de especialização é de saída. Em 2024 tem o Minha Identidade de Marca, que é um curso de branding para marcas pessoais, que hoje é uma bagunça, a marca pessoal, né? Todo mundo acha que é só usar uma roupa ou é só tirar foto. E eu quero ensinar a estratégia de construção de marca baseada no que eu fiz. Então, pensa que eu saí de 2.000 seguidores para 30 mil. Eu saí de um podcast que não tinha ninguém para o top 20 mais ouvidos. Eu saí de uma pessoa que era um profissional CLT e hoje está em palco e palestrando para a empresa. Então, eu uso esse próprio case. A segunda vertente é a vertente de conteúdo. Então, conteúdo para a universidade corporativa. Então, algumas marcas me contratam para dar aula de branding para estar numa universidade corporativa para ensinar para os funcionários. E o conteúdo que eu desenvolvo, né? Então, o Branding em Tudo podcast é uma vertente de conteúdo. E o Branding em Turma, que é a galera que já estudou comigo e agora virou uma comunidade. Então, essa parte de conteúdo. E tem a consultoria. A consultoria, de fato, é uma consultoria para construção de marca. Então, por que eu chamo de uma startup de educação e branding? Porque as 3 coisas são para educar o mercado. A consultoria é para construir marca mais humana, a educação é fazer cursos mesmo para as pessoas aprenderem tecnicamente e o conteúdo é para fazer as pessoas aprenderem com conteúdo gratuito. Então, Ou hoje seja, chama Galileu. Mas aí, fazendo a pergunta, talvez técnica, então a Influxo vai se tornar Galileu. Vai se tornar Galileu É Brand. um choque de marca aí, né? É um choque e ela é... Isso eu tô contando em primeira mão. Ela foi um exercício de erro de 2022. Foi um erro ter criado a Influxo & Co. Porque não é uma marca que eu desenvolvo, ela não tem nada a ver com essa arquitetura que eu desenhei agora. E outra, é uma energia que, para ela se desenvolver, gastar uma energia que já foi investida por outro lado e não tá pegando o bonde. Exato. Esse foi o erro de 2022. Ter mantido uma marca que tá Isso que eu fora ia da perguntar, estrutura. quais foram os erros nessa jornada? Ah, tem vários. Eu fiz um conteúdo, inclusive, só sobre isso. 6 erros que eu fiz em 2022 e em 2023 não tem mais. Né? Então, o primeiro deles é a Influxo. Então, ela morre e ela vira Galileu Branding. Eu fui muito relutante em ter meu nome como o nome da empresa, porque eu achava muita vaidade, hoje eu não acho, então tá tudo bem. Terapia, não? Terapia também, né? Terapia também. Eu achava muito vaidoso chamar uma empresa que chama meu próprio nome, mas não tem jeito. Ela é uma marca que eu não preciso construir, já está construída através do conteúdo. Então, e todo cliente que eu contrato, que fechou comigo era a consultoria do Galileu. Contratei o Galileu para fazer. Nunca contratei a Influxo. Então, agora que ele fale, contratei o Galileu Branding. Já está pronto. Então, esse foi o primeiro erro. Segundo erro de 2022, né, ao longo dessa jornada toda, mas 2022, eu só tenho um produto de venda, né, então é a imersão e ponto. E eu tenho clientes que são órfãos, né, terminou o curso, faz o quê? Não tem o próximo passo e não tem nada de entrada também. Então, assim, uma pessoa que não quer pagar R$1.200 num curso, o que eu tenho de alternativa de 400, de 500? Não tenho. E o meu erro foi não ter desenvolvido os produtos. Minhas fontes de renda se desenvolveram em palestra, treinamento, em publi, etc, etc. Mas educação, que é o core mesmo, eu precisava ter parado, planejado, filmado mais cursos e botado para jogo. Então esse foi um erro clássico, que o produto ficou um só. E aí eu tenho muita reclamação. Porra, a imersão foi massa, mas e o próximo? E presencial, quando vai ter? Só que eu tava me desenvolvendo tanto nessas outras 1000 coisas. Uma hora eu tava palestrando, uma hora eu tava fazendo publi, uma hora eu tava fazendo consultoria, uma hora eu tava fazendo conteúdo, que eu falei, cara, não dá para eu parar e filmar um curso agora. Um curso leva quase 9 meses para ser feito, estrategicamente bem feito. Então esse foi um erro. O branding de perto, ele passou por um erro de arquitetura de marca também. Ele chamava Imersão BDP. Quando eu convidei os professores, aí eu falei, não é mais uma imersão só comigo, agora tem professores, então eu vou chamar ele de BDP Experience. Aí troquei o nome BDP Experience. Depois eu falei, cara, não faz sentido, porque dentro dos atributos de marca, minha marca só fala em português. Então, tudo que eu puder traduzir, eu traduzo. Por que chama Experience? Puta, errado. Então, volta, e aí agora virou branding de perto e imersão. Então, agora sim, a marca é branding de perto e imersão é o formato. Então, beleza, imersão é uma coisa, introdução é outra, especialização é outra, mas é uma marca só. A arquitetura monolítica, bonitinha, agora formatada. Né? Eu falei, agora a Influxo matou, que foi um erro também que eu tinha falado. Um erro, não tá no YouTube. Então, não indexava nada desses conteúdos que eu criei em 2 anos e meio. Então, se você joga como planejar sua marca, não vai cair um post meu do Instagram em Google. Né? Mas se tivesse um vídeo, cairia. Então, esse foi um erro clássico, mas foi um erro e, ao mesmo tempo, uma decisão. Tipo, eu decidi ir para outros lugares. Decidi ir para o podcast, decidi aumentar a retenção, decidi produzir mais conteúdo em vídeo com qualidade e tal. Que mais? Demorei muito para contratar gente. Também eu ficava muito receoso de não conseguir pagar as pessoas.
E essa coisa da própria imagem ser a venda, né? Então eu ficava assim, cara, e se esse mês não tiver consultoria, eu pago como? E se eu não fechar publi, vai ser como pra pagar essa galera? Empreendedorismo da vida real. Empreendedorismo da vida real. E aí eu tinha muito medo disso, muito medo. Então eu demorei, fui muito resistente, porque pra mim é uma responsabilidade com a vida da outra pessoa. Sim. Eu vou tirar ela de um emprego, trabalhar comigo, e aí dá 2 meses eu falo, ó, desculpa, não tenho mais dinheiro pra pagar. Então, eu demorei muito, mas quando eu fiz esse movimento, eu fiz consciente. Então, peguei a mesma coisa da Me Poupe, trouxe pra vida PJ. Eu já tinha um caixa pra pagar 1 ano daquela pessoa. Então, se não entrar nenhum dinheiro, o salário dela tá pago durante 1 ano. Então, isso já foi um dos pensamentos. Me fez ser mais lento, mas fez mais ser conservador também. Mas aí depois que foi, né? Aí hoje tem 7. Então, assim, agora eu fiz, cara, se não tiver projeto, vai ter que ter projeto. Vai ter que achar. Comercial, se vira. Aí tem ano que vem comercial. Então, demorei muito pra contratar equipe também. Isso foi uma coisa que me pegou muito, assim, me deu muita estafa. E acho que erro. A parte do comercial também, assim, tipo, negociar direto com o cliente. Eu sendo palestrante, por exemplo, é péssimo. Você é um cara de comercial? Você é um vendedor? Eu consigo vender bem, porque eu vendi até agora, né? 2 anos e meio, tá rendendo. Eu consigo vender bem. Mas eu acho que agora eu cheguei num ponto que não dá mais pra eu me indispor numa negociação. Então, por exemplo, tive uma negociação recente pra palestrar. E a gente queria 10% de desconto, 15%, não sei o quê. A gente não queria pagar isso, não queria... É o palestrante conversando com a empresa. Então, eu não tenho vaidade, beleza, quer negociar, eu entendo a dinâmica de verba e tá tudo bem. Eu não acho que meu trabalho é menos valioso por causa disso. Mas eu quero proteger minha imagem. Então, que negociem por mim e eu só entro lá pra dar o meu show e ir embora. E quando tem uma pessoa de comercial também, é uma outra perspectiva. É uma outra perspectiva. Também pra quem recebe, né? É. Mas era difícil, assim. Tipo, por exemplo, tive um cliente que eu fiz um publi. Ele queria fazer um publi na maneira publicidade tradicional. Vou ser contratado para falar um texto específico. E eu falei, não vou fazer. Só que quem tem que dizer isso é outra pessoa, não sou eu. A minha interface com o cliente é, cara, eu tô aqui pra te servir. E não pra ficar brigando em formato de conteúdo. Então, isso é uma das coisas que rolou também. Mas já tá endereçado pro ano que vem. Gente, a gente tá aqui já, ó, horas. Quanto tempo do episódio, Ricardinho? 1h30. 1h30. Cara, que incrível. Tem história. Que incrível. E só quero dizer uma coisa. Sergipano. De Aracaju, Sergipe. Né? Nascido e criado. Nascido e criado, formado... Com um pai de lagarto, lagartense. Mas minha mãe é pernambucana. Começou sua carreira aqui. É importante falar isso porque, infelizmente, ainda tem muita gente aí do outro lado com a síndrome de vira-lata gigantesca. Né? Ou seja, é mais um sergipano, aracajuano que está conquistando o mundo. Cara, assim, tem uns episódios assim para mim que são muito especiais. De novo, galera, sem demagogia nenhuma. Você falando por muitos momentos me travou a garganta. Principalmente quando eu vi seu olhozinho brilhando, né? Que eu sei que travou sua garganta também. E é isso. E é sobre isso, né? Tem muita gente que não entende, né? Tem muita gente que não entende essa energia e essa fé, né? Em cima daquilo que a gente tá fazendo, que a gente gosta, que a gente acredita, que a gente é apaixonado, né? Eu não sei se acontece com você depois dessa virada de chave, mas aconteceu comigo a minha vida toda. Velho, não é conversa mole. Eu não tenho o sentimento que eu trabalho. E eu sei que eu trabalho da hora que eu estou acordado até a hora que eu vou dormir, né? Mas a partir do momento que você tá, que seu cérebro está daquele direcionamento de pensamento, né? Você tá trabalhando ou não tá trabalhando? Uhum. Né? Você tá trabalhando. Sim. Né? Mas você não está trabalhando. A gente tem um faz o olho privilégio. brilhar. A gente tem um privilégio de trabalhar com aquilo que a gente ama também. Né? Eu acho que é pra poucos, assim, de você realmente fazer um negócio que te dá tesão e esse tesão te paga. Exatamente. Paga as suas contas também. Mas é por ter esse tesão Sim. que as pessoas pagam. Sim, exatamente. Elas percebem isso. As Olhar pessoas sentem apaixonado, isso. elas sentem. As pessoas percebem isso. Cara, muito, muito, muito obrigado, velho. Muito obrigado de coração. Incrível. Não tenho nem palavras assim pra agradecer sua 1h30, né? Ter colocado os nossos celulares aí no modo avião. Sim. Né? E a gente ter batido esse papo, ter atualizado as conversas, nos reconectados,
né? Nos reconectamos, Sim. né? Muito, muito obrigado por isso, velho. Que orgulho e parabéns, velho. Muito obrigado. Eu que Parabéns. agradeço, galera do Foguete Sem Ré. Espero que esse episódio seja pra inspirar mesmo, sabe? Eu comecei falando de devolver pra Aracaju o que realmente aconteceu comigo. É por isso. A gente tem esse exemplo do vira-lata mesmo, de olhar que a gente não vai dar certo, que é difícil. Não é fácil, é uma jornada aqui que tá, né? Eu falei não é de 2 fácil. anos e meio. E, óbvio, eu trabalhei pra cacete, eu deixei de fazer muita coisa, a vida amorosa, um beijo não tem. Decisões, né? Mas tem um dado momento... Ansiedade, expectativa, não vai dar certo, medo. aquele frio na barriga, medo. Cara, medo, assim. Eu falei, fiz 4 meses de terapia pra quebrar a ideia na minha própria mente de que eu daria certo, porque eu achava que não. Que ninguém ia me contratar, que ia ser difícil criar um espaço. E, de novo, não é fácil. Ele só pode ser menos doloroso se você tem isso na sua cabeça no lugar. E é muito assim, se você realmente quer fazer isso para ser inspirador, né, que faça com paixão, né? Se for para fazer meia boca, não faça. As pessoas percebem quando isso acontece. E esse senso de comunidade, as pessoas torcendo por você, querendo que você chegue, esse depoimento como você me dá, ele só é fruto é um reflexo do que eu acredito. Eu também faço isso com paixão e as pessoas sentem a paixão e elas querem pegar essa paixão e irem junto comigo. Porque é apaixonante, mas assim, se não fosse mecânico, se fosse só para criar uma imagem, era insustentável. Então eu espero que esse episódio possa inspirar outros sergipanos a pega o seu dinheirinho. Não só sergipanos, mas você Exato. que está ouvindo a gente em qualquer lugar que você esteja, não é só o lance de ser sergipano, isso aí é uma história. E o que eu tô falando, é importante falar que você é sergipano, né? Porque, velho, quer queira, quer não, estamos falando do menor estado da federação, que tem muita gente aí fora que nem sabe onde é que fica, Sim. nem sabe onde Fica é que na tá Bahia. localizado, Fica né? no- Fica na Bahia. A real é essa, Sim. né? A gente vai pra fora, a gente conversa com pessoas de fora, as pessoas nem sabem onde é que Sergipe tá localizada no mapa, que é um absurdo, né? Parece que não estudaram geografia minimamente, né? Mas tem gente que não sabe onde é que Sergipe tá localizado, velho. E é um cara que tá, desculpa o termo, né? Tá botando pra fuder e é um sergipano, velho. Sim. Bora que bora, bora que bora. Senhoras e senhores, episódio número 15 do Foguete Sem Ré. Você que tá assistindo a gente através do YouTube, não esquece, blá blá blá, nhenhen, deixar o seu like, assinar o nosso canal. E aprendi com o Galileu, que eu tava correndo hoje, né? Ouvindo o podcast dele, todo podcast que ele começa, deixa 5 estrelinhas aí no podcast, no Spotify, que ajuda pra cacete a gente tá aqui desse lado. É isso, valeu, fui, beijo!